Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Bússola Profissional, o primeiro podcast que fala sobre carreiras profissionais no Brasil. Para você que não me conhece, meu nome é Manuel Pacheco, eu vou ser o host, eu vou ser o apresentador desse programa como sou em todos os outros. E hoje nós temos um convidado muito especial, mas antes aqueles recados de sempre, né? Estamos de volta em Florianópolis pela quinta vez, dentro desse um ano desde o nosso programa, do lançamento do nosso programa. E viemos aqui conversar com profissionais muito capacitados e já te deixando essa oportunidade. Você que quer indicar o próximo convidado do podcast Bússola Profissional, eu vou deixar o nosso Instagram aqui embaixo, podcast Bússola P. Eu não sei se a gente já mudou, né, o arroba lá no Instagram, mas até hoje é o podcast Bússola P. E lá você vai poder entrar em contato com a gente, vai poder mandar o perfil desse convidado para que a gente consiga cada vez mais trazer convidados de qualidade, convidados que tenham muito para dizer aqui no nosso programa. Então conto com a tua ajuda. E, não precisa ser só de Florianópolis não, nem do Rio de Janeiro. A gente quer conversar com profissionais do Brasil inteiro. Então se você tem algum profissional lá que você conhece em Cuiabá, em São Paulo, em Minas Gerais, manda pra gente o perfil que a gente vai entrar em contato com ele, beleza? O segundo recado é você que é profissional da área da saúde, que é advogado, que é empresário e que tá querendo começar no digital. Eu vou deixar o meu Instagram aqui embaixo para você, Manuel Pacheco N. Lá eu vou conseguir te ajudar a começar nas redes sociais da forma certa para que você consiga criar conteúdo de autoridade, para que você consiga criar conteúdo de conscientização, para conseguir ter uma nova rede de captação para você que está querendo começar nesse mundo, tá? E o terceiro recado, ele é um pouco mais informal, mas você me desculpa, eu tive que gravar de casaco, porque aqui em Florianópolis o bicho tá pegando de frio, principalmente para carioca. Então é a primeira vez que eu vou gravar de casaco, então não estranhem o meu look. Mas agora vamos pro nosso convidado, a gente vai conversar com advogado civil imobiliarista, Dr. Samuel Blasio de Oliveira. Tudo bem, Dr. Samuel? Como é que você tá? Tudo tranquilo. Vamos lá, vamos começar esse papo. Vamos lá, conversar Essa um pouco. tua área é uma área que a gente não tem aqui no nosso programa, né, que é a área do direito imobiliário, ligado também para o direito civil, que acabam que se misturam em muitos pontos, a gente vai trocar essa ideia ao longo do programa, mas primeiro eu queria saber um pouquinho da tua trajetória, queria que você se apresentasse para a nossa audiência e falasse um pouquinho de você. Muito prazer, meu nome é Samuel Blasio de Oliveira, sou advogado na área imobiliária, empresarial, civil, e atuo já faz uns 12, 13 anos como advogado, mas aquela famosa premissa, desde o começo da faculdade eu já comecei no ramo do direito, já fui trabalhar em escritório de advocacia, trabalhar com juízes, promotores, para a gente ter expertise desde lá do começo da faculdade. Então eu já estou nesse segmento aí quase 20 anos, estudando muito, e já orientei lá no começo da faculdade para ir indo em direção ao mundo imobiliário, para onde eu acabei me aprofundando depois de formado e tirando a OAB, finalmente. E esse lado imobiliário, que acaba que se mistura um pouco pelo lado civil, que a gente vai falar ao longo do programa, por que exatamente você decidiu escolher esse lado imobiliário? Para dizer bem a verdade, foi uma decisão estratégica. Quando eu estava na faculdade, eu pensei assim, tá, onde eu vou crescer dentro desse mercado? Que o mundo do direito, ele tem vários vertentes. Você não tinha muito QI, né? O que indica. Quem indica. Literalmente é isso. Eu comecei do zero. Eu não tinha parentes advogados, pai advogado, mãe advogado. Não tinha ninguém. Literalmente assim, tá, eu quero... uma coisa que eu gosto de falar muito, eu queria advogar. Eu entrei na faculdade dizendo, eu vou advogar, eu não vou, não deu certo, eu vou fazer um concurso, ou eu vou fazer uma outra coisa, não. Eu vou advogar, meu objetivo é advogar desde o começo. Então, o que eu tenho que fazer para advogar? Foi uma estratégia que eu tracei, modéstia à parte, desde o começo, desde o meu primeiro passo. O que tu vai fazer? Eu vou tentar escritórios de advocacia que atuam mais nessa área, vou tentar atuar nos órgãos públicos para entender como é que eles funcionam, para eu ter a dinâmica, e onde eu fui pegando os macetes. Aqui funciona assim, lá funciona assado, eu tenho que tomar um cuidado para chegar onde eu quero chegar. Então, quando eu fui fazer essa análise, eu sei, aonde eu estou? Eu moro em Florianópolis. Quais são os principais mercados para eu começar aqui do zero? Não conheço ninguém, conheço pouca gente, eu conheço meus amigos, mas não tenho, vamos dizer assim, a tradição do mundo jurídico. Então eu fui ali entendendo o mercado, onde eu conseguiria me entrosar, conhecer as pessoas e vi que um forte na região que a gente tem é o mercado imobiliário. A construção civil, ela faz parte considerável da economia da região e eu pensei, olha, se eu quero me desenvolver, eu vou começar por aí. Então quando eu me formei, a primeira coisa que eu fiz foi fazer, o primeiro dinheiro que eu juntei, literalmente, as primeiras ações que eu juntei, que eu fechei contrato, foram ações de uso capião.
Caramba, legal. Foram 5 ou 6, se eu não me engano. Eu acho que se fala em direito imobiliário no Brasil, a primeira coisa que vem na cabeça, usa o campeão. Não, e foi onde eu comecei. Assim, o que eu vou fazer? Onde é que eu vou dar meus primeiros passos? Eu tinha alguns conhecidos que tinham que regularizar. Sim. Só, vocês querem regularizar? Ó, eu passei na OAB agora, tô começando. Para mim é uma boa oportunidade, para vocês também. Eu comecei. E ali foi o primeiro, vamos dizer, os primeiros reais que eu ganhei. Juntei esse dinheiro e fui lá. O que eu vou fazer com esse dinheiro? Só, olha, eu tenho que ser inteligente. Já que eu comecei mais ou menos onde eu imaginei, eu vou fazer uma especialização em direito imobiliário, civil negocial. E foi o que eu fiz. O primeiro dinheiro que eu ganhei foi literalmente para pagar a minha especialização. Pô, legal, cara. Muito interessante. Foi desenhar. Você foi estratégico desde o início, né? Eu tinha que ser, senão eu vou dizer assim, ó, se tu pegar aí numa turma de... Eu estudei na faculdade tanto de manhã como à noite. De manhã foi o primeiro ano, o segundo, e depois eu passei para a noite, porque durante o dia eu fazia estágios no Pluel. Eu trabalhei muito durante a faculdade, então, o que eu vou fazer? Então, eu tenho que ser estratégico aí, não dá para eu comer bola, porque, modéstia à parte, um formado em direito hoje, infelizmente, é menos do que nada. Inclusive, né, eu já contei essa história aqui algumas vezes no programa. Eu sou formado em direito, eu fiz faculdade por 5 anos e é exatamente, a gente sai com diploma e não tem muita coisa pra fazer. O que tu é? Tu é um bacharel em direito. Tu não é advogado, tu não é concursado, tu não é nada. Que eu sempre gostei muito foi a área do direito criminal. Mas no Rio de Janeiro, a área criminal não deve ser muito inteligente, né? Seguir nessa área. Não é muito inteligente. Mas enfim, acabei desistindo dessa área, fui para a área do marketing, da comunicação e não me arrependo, mas fiz essa faculdade e realmente você sai de lá muito perdido para onde você vai e com pessoas com o QI, né, o que indica, muito acentuados, então é difícil concorrer. Faz parte, por isso que eu fui pensando muito o que eu vou fazer. Posso dizer tranquilamente, da turma da manhã e da noite, juntando os períodos que tinham, vou dizer que formaram-se uns 60 com 60, 120 pessoas em direito no meu período. Dos 120 que eu conheço, pelo menos uns 5, 6 estão advogando até hoje. Eu acho que eu já falei alguma coisa também aqui no programa. Eu lembro que na minha turma, eu acho que entraram 110, 115, até 120 pessoas. Eu lembro de terem se formado mais 20, eu fui um dos formados. Eu arriscaria, contando nos dedos de uma mão só, quantas estão exercendo hoje. Então, para você ver quantos advogados, quantos bacharéis em direito são formados no Brasil. Vamos para outra coisa. Quantos são advogados e quantos de fato exercem. Porque ainda tem o que passou na prova da ordem, mas deixa ali como se fosse ali né, olhando pro lado do videogame, é um checkpoint, né? Não, eu tenho muitos amigos que fizeram o quê? Vou passar na ordem para dizer que meu pai e minha mãe, eu passei, está aqui. Eu nem fiz a prova não. Pai e mãe, desculpa decepcioná-los. Passei, tá aqui, mas não é para mim. E modéstia à parte, o direito, tu tem que ter uma intimidade, acaba tendo que ter uma intimidade, tu tem que ter uma tolerância para alguns pontos, e porque é um mundo diferente. Se tu for para concurso, é outra realidade. Se for para o mundo de advogados, é outra realidade. É um mundo muito amplo. É muito amplo. Se tu for... qual o segmento... Primeira dúvida do advogado. O que eu vou atuar? Porque o primeiro passo que tu sai da faculdade, eles já perguntam qual é a tua área, qual é a sua especialização. Então, tu tem que começar a mitigar o que vale a pena. E geralmente o advogado fala assim... Eu não tenho uma especialização. O que você tiver de ação aí, eu resolvo. Vamos ser bem honestos. Primeiro ano da faculdade, tu não tá negando qualquer nada. Exatamente. Tu tem, como é que é conta para pagar? Tu tem que justificar o custo que tu já teve. Exatamente. Então, tu tem que pensar mais estrategicamente ali, o que eu vou fazer? Por isso que quando eu converso com colegas advogados, eu sempre digo assim, foca aquilo que tá no teu arredor primeiro. Legal. O que está à tua volta? O que tu consegue ali ter uma intimidade, uma aproximação para fazer acontecer? Eu, por exemplo, quando me formei, como eu disse, comecei a pegar essas ações que eu tive. Sim. Só que daí chegou um ponto, você tá aí agora, o que eu faço? Então aí eu comecei, vou conhecer as entidades comerciais da cidade, as entidades empresariais da cidade. É uma estratégia interessante. Onde eu consegui me aproximar delas e com o tempo eu fui ganhando meu espaço, me desenvolvendo, as pessoas foram me conhecendo e me contratando. Porque hoje em dia o advogado está em 2 mundos bem distintos, eu falo. Tem empresarialmente falando, B2B, o cara vai ter que te conhecer. Advogado é para empresas, né? Isso, o cara tem que te conhecer, ele vai e o B2C para o consumidor final ali, para uma pessoa física. Isso, e aí a gente tem que ir trabalhando ali como é que a gente vai fazer. A pessoa tem que te conhecer para ter confiança de contratar, que é a parte que demanda tempo e energia. E a parte hoje em dia também é a parte digital, que daí é um mundo completamente à parte,
que tu pode criar o volume, alcançar pessoas que tu não conseguiria alcançar no teu dia a dia. Mas essa parte da confiança, a gente vai entrar nisso agora, porque eu acho que a área da advocacia imobiliária ela é um pouco diferente das outras. Porque as pessoas elas não veem tanta necessidade. Elas não veem. Não é que essa necessidade não exista, mas as pessoas não veem. Elas compram um imóvel, elas alugam e não querem saber de advogado. Quanto mais barato sair, melhor, né? É a dor que quando vem, ela Quando dói vem, muito. ela dói muito. Ela dói muito. Eu costumo brincar, eu atuo dentro do mercado imobiliário, eu acabo conhecendo muito corretor de imóvel, vamos dizer, imobiliárias, construtores, aí também as pessoas que querem regularizar, e são boa parte, muita coisa que vem para mim, são coisas que já explodiu o problema. Eu sempre trabalho com meus clientes de uma forma bem simples. Gente, meu objetivo para quem me contrata, antes de ter um problema, é o quê? Para você nunca ter um problema. O mundo ideal é o quê? Passaram-se anos e anos e anos, eu trabalhando para a empresa, trabalhando para meus clientes, e eles nunca precisarem ir no judiciário. Isso significa de forma cristalina que está dando certo. Se você tem muitos processos judiciais, é porque alguma coisa não está dando certo. Às vezes a cultura da empresa, que tem que ser adaptada e organizada para funcionar. Sim. E eu sou um pouquinho mais chato ainda. Eu gosto de dizer, eu sou advogado, eu não sou empresário. Eu tenho que ir na parte jurídica até onde interessa para vocês e eu vou apresentar. Esse é o quadro e vocês tomam uma decisão jurídica. Sim. O que vocês querem tomar? Porque às vezes o advogado tem uma cisma muito comum. A gente amarra muito o negócio. E tem um negócio que acaba não acontecendo porque a gente cria tantas travas nele que chega uma hora que não vai acontecer. Então a gente tem que tomar o cuidado de o que fazer para acontecer e dar certo. E de certa forma conseguir apresentar todas as propostas da melhor forma possível e falar assim, agora você é o cliente, a decisão é sua. É sua. Porque você que vai arcar com as consequências disso. Justo, né? É por isso que eu digo, a título de exemplo, eu teimo com eles, gente, vocês querem ir ao judiciário? Vocês têm certeza? Por quê? Porque o judiciário é uma caixinha de surpresas. Você pode ganhar 100% ou como pode perder 100%. Eu sempre falo, é melhor tu ter a certeza do que tu tá perdendo ou a dúvida do que tu pode perder. É um risco que tem que ser calculado. Até quanto você está disposto a pagar, né? Tem ação. Ou a colocar em risco, de certa forma, né? Sim, quando a gente atua constantemente no mercado, tá? Vamos dizer assim, a gente está atualizado com o que está acontecendo, a gente já consegue ter uma noção do que vai vir uma eventual decisão judicial. De certa forma, um direito mais jurisprudencial, ou seja, baseado em decisões anteriores. Exato, a gente consegue ter uma premissa, olha, a tendência é que vai acontecer tal coisa. A gente nunca sabe. Com certeza. O 100% eu nunca dei e nunca vou dar, e eu deixo Sim. bem claro para todo mundo, gente, é impossível saber hoje. Mas a tendência, sim, é que você vai perder. Aí o cliente toma a decisão, não, mas eu quero brigar. Então vamos embora. Tamo aí. Vamos pegar a arma, vamos pegar, né, a armadura. Não vou dizer que eu faço milagre, mas já tirei um ou dois coelhos da cartola em alguns casos aí que eu jurava que eu ia perder e eu ganhei, eu jurava que eu ia ganhar e eu perdi. Então a gente tem que medir bem aí o que vai acontecer. Mas de certa forma, assim, pra gente ter uma forma objetiva pro público que tá assistindo, eles conseguirem ter uma noção geral, o que faz o advogado imobiliarista na prática? Vamos lá. A gente pode pegar, eu vou citar alguns segmentos, algumas ramificações que a gente tem. Uma basilar, por exemplo, a regularização de imóvel. A regularização de imóvel, normalmente as pessoas no Brasil não têm o costume de fazer elas, porque não existe normalmente uma fiscalização ativa. Mas não é justificativa nem é o porquê de um dia não ter. A lei determina que você tem um imóvel regularizado. Então tu tem que ter um habites, tu tem que ter um alvará, teu imóvel tem que ter matrícula. Claro, nós ainda vamos engatinhando nesse processo de regularização de imóveis em todos os municípios, não é uma coisa exclusiva de uma região só. Sim. Mas teu imóvel, se é uma área de posse, se você está nele durante 5, 10 ou 15 anos, a depender, tem formas de regularizar pelo meio de uso capião, tem formas de regularizar quando a prefeitura toma o primeiro passo de regularização no município, através do REURB, também é possível fazer regularização, e alguns outros dispositivos legais que a gente tem de fazer com que seu imóvel fique regular. Tá, Samuel, mas para que isso serve? O que me ajuda a isso? Vamos bem simples. Primeiro, o imóvel que ele é de posse,
ele não tem uma matrícula registrada lá no registro de imóvel, que é o que diz para o mundo que esse imóvel de verdade é seu. Então você só tem o direito de usar aquele imóvel até o momento que tu consiga a matrícula. Para conseguir a matrícula, tu pode usar um desses dispositivos legais para regularizar ele. E qual é a vantagem que eu tenho de fazer isso? A vantagem que tu tem é, primeiro, o teu imóvel, que vamos dar um exemplo, se custa 100 mil reais, uma área de posse, e tu for lá e regulariza ele, ele pode chegar a 200, 300 mil reais, porque ele vai estar valorizando e ele vai ter capacidade de venda real. Ou seja, se tu quer vender para alguém, ele pode ser financiado no banco, porque o banco não dá financiamento para comprar imóvel de posse, isso não existe. Tu pode usar ele como garantias em negócio, tu pode formalizar ele para conseguir regularizar a construção em cima. Vários motivos legais que você tem, além de que tu tem uma segurança jurídica de dizer que aquele imóvel é teu. Não pode vir uma surpresa de alguém dizer, esse imóvel aí é meu, não é seu, você comprou ele errado. Que acontece muito. Como assim? Alguns casos que existem no nosso país inteiro, a mesma área é vendida 5, 6, 7, 8 vezes. Caraca. Não, isso é Brasil, né? Não, se eu for te contar cada caso que a gente vê, é uma coisa que não. Por exemplo, áreas que a pessoa foi lá, comprou imóvel regular, às vezes existe a matrícula lá bonitinho, só que o indivíduo foi lá na região. Vendeu o mesmo imóvel para 6, 7 pessoas. E ele tinha a matrícula correta. O imóvel era dele. Só tinha aquele imóvel. O que ele fez? Ele pegou e fez vários contratos de compra e venda. Lembrando, o contrato de compra e venda, ele estabelece a minha vontade e a tua sobre uma relação, sobre a compra de alguma coisa. Então eu vou te comprar esse terreno. Enquanto tu não me paga, eu não consigo fazer escritura pública para dar publicidade ao contrato. E aí a gente pega essa escritura pública, leva lá no registro de imóveis transfere o imóvel, a propriedade de verdade para você. O que acontece? As pessoas iam lá, faziam 5, 6, 7 contratos de compra e venda daquela área, que era até dele. Tem casos que nem é dele o imóvel. É pior ainda. E vendia para 4, 5 pessoas. E você de boa fé? Não, mas o imóvel é dele, bonitinho, que tá aqui, ó, no registro de imóvel, o nome dele, tudo certo. É só que ele fez isso com você, mas um monte de gente. E todo mundo tá pagando para ele, todo mundo pagou. For fazer escritura pública, às vezes até conseguiram em cartórios diferentes, porque não se comunicava a informação. Só que quando for lá fazer o registro de imóveis, fazer a transferência, o primeiro que conseguiu chegar, formalizou o ato. Levou. E o resto vai sentar na calçada e vai chorar. Não tem o que fazer. Não tem o que fazer. Vai tentar buscar ele, vai tentar entrar com uma ação indenizatória. Só que alguém que faz isso já sabe que vai vir. Então já está preparado. Eu falei, gente, então por isso da importância da matrícula regularizada, dos atos serem feitos um por um certinho, para não ter problema. E aí tem outros lados, por exemplo, que a parte de regularização e a parte do advogado imobiliarista, eles podem ajudar. Por exemplo, eu vou comprar um imóvel e eu não sei se esse imóvel ele é legal, se ele está regularizado, se ele está no registro. Eu consulto um advogado imobiliarista antes de fazer essa compra? Tá, eu gosto de dividir essa parte como eu advogo para imobiliárias e para corretor de imóvel. E aí eu venho vamos dizer que é uma particularidade minha, para depois não dizer que eu falei uma coisa que, mas a lei não, eu tô falando a minha opinião, deixar bem claro. O que acontece? O corretor de imóvel, ele é para mim, ele é um agente comercial. Ele é um vendedor de sonhos, é isso que ele faz, ele tem que saber vender o que tu quer e achar o que tu quer para você te vender esse objeto. Ele tem algumas responsabilidades, sim, ele tem a obrigação de te apresentar a verdade de toda a relação que existe ali. Só que ele não é um advogado. E isso que vem o meu erro um pouco nas exigências que se joga dentro de uma imobiliária, que se joga em cima de um corretor. Que você tem que analisar todos os documentos, tem que analisar o contrato, analisar isso, gente. Mas isso existe o advogado. É para isso que serve. Por isso que tem corretor que contrata advogado para fazer essa formalização. A imobiliária tem jurídico próprio para formalizar. Por quê? Para garantir que o teu negócio seja correto. Porque na dinâmica de um corretor, o que ele faz? Eu tenho um empreendimento lindo, maravilhoso, eu tenho que achar alguém que queira comprar ele. Maravilhoso. Como é que o corretor ganha dinheiro? Ele foi lá, apresentou. Tu gostou do negócio? Ganha uma porcentagem em cima da venda. Ele ganha uma porcentagem. Tu vai apresentar todo o rol de documentos, tá todo formalizado, tá tudo certo. Tá aqui tudo que eu tenho do imóvel, tu quer comprar? Compra. Assinou, ele tem direito à comissão dele. Ponto. Se quer desistir depois por
porque não gostou da cor depois, aí é outra coisa, mas ele conseguiu te vender o imóvel. Há uma coisa, o corretor, quando ele omite alguma informação para fazer com que tu compre, aí é má fé, aí ele tem que ser responsabilizado. O advogado, ele entra onde? Ele entra para garantir a compra e venda. Como assim garantir a compra e venda? O contrato de compra e venda não é só quero comprar e o valor é tanto. Tu tem que entender ali, ó, esse imóvel, ele é regular? Primeiro ponto. Na matrícula do imóvel, como é que tá a situação? Tem alguma verbação? Alguém tá dizendo que aquele cara que tá vendendo tá devendo para ele? Alguma penhora? Alguma assim. penhora. Pode ter surpresa, se não for verificado, vai. Quem tá vendendo tá com o nome sujo, tá com um monte de dívida e já pediram a penhora daquele imóvel, só que ainda não foi. Pode tentar desfazer esse negócio teu que tu tá fazendo agora. Então, aí entra o papel do advogado de buscar processos, analisar o que está acontecendo e fazer com que o contrato te proteja. E o proteja, eu sempre falo os dois lados, tanto quem está vendendo como está comprando. Sim. Eu já tive surpresas maravilhosas aqui em casos na ilha que, por exemplo, quando foi feito um mau contrato, no contrato estabeleceu que eu ia te pagar, exemplo, R$1 milhão em 10 vezes. Só que tu entrega o imóvel na primeira parcela, tu transfere o imóvel, ele vira meu. Sim. E eu te devo R$1 milhão. O que a pessoa fez? Ela entrou no imóvel, ela pagou R$100 mil e ela não pagou os 900. A pessoa que contava com o dinheiro de R$1 milhão, ela só recebeu 100 da entrada. Os 900 ela teve que ir no judiciário solicitar esse valor. Ela tem o direito, ela tem. Mas quanto tempo vai levar um processo judicial para ela receber o dinheiro dela de volta? Muito tempo. Brincando, hoje o primeiro grau está 6 anos. Caraca. Segundo, enquanto isso, a pessoa já até trocou de casa. Não, 6. Tribunal, mais uns 2, 3. Até que a gente tá bem rápido aqui. Mas vamos lá, 7, 8 anos. Vai subir mais uma, se puder. 10 anos. Imagina, tu vendeu teu imóvel com o objetivo de comprar um outro e morar em outro lugar. O contrato foi mal feito, tu já transferiu, adiantou os processos, tu perdeu teu dinheiro. Tu vai ter que esperar um dia receber. Olha o tamanho da bucha que tu fez porque o teu advogado não viu. Então são coisas que a gente tem que tomar cuidado. Então a gente poderia afirmar que o advogado imobiliarista ele vai economizar muito dinheiro com futuros problemas que essa pessoa que está adquirindo um imóvel ou que está vendendo um imóvel, ela possa vir a ter, né? Eu falo, normalmente é raro quem procura antes. O barato sai muito caro. Eu brinco assim, como é que você que está fazendo... vou dar um resumo. As pessoas, quantas operações fazem na vida de quem hoje quanto vale um imóvel, vamos dizer, o básico, R$500 mil, R$1 milhão, R$2 milhões. Quantas operações dessa a grande maioria da população faz na vida? 4 no máximo. Na vida. Então, nas 4 maiores operações financeiras que você faz na sua vida... Você vai fazer sem um advogado. Tu vai fazer sem um advogado para garantir que ela dê certo. E às vezes é o sonho, né, da casa própria. Sim. O brasileiro tem essa cultura de certa forma ter o sonho da casa própria, de ter o meu canto com o meu nome. Você ainda vai fazer irregular, ainda vai fazer sem ajuda profissional, vai fazer com aquele corretor amigo do amigo que é primo. Não, tu vai economizar. É a economia tola da matemática. Economia burra, né? Se tu for fazer o volume do valor que tu tá investindo, tá dispondo, tu vai perder, vai tomar uma bolada bonita. Tem casos ali, por exemplo, que eu vejo a gente analisa agora, de Minha Casa Minha Vida, que já apareceu lá no escritório, e o que acontece? O procedimento Minha Casa Minha Vida, hoje, infelizmente no Brasil, grande parte deles tem vícios construtivos. Ou seja, foram feitos com materiais de não melhor qualidade, e aí o que acontece? Depois de 3, 4, 5 anos, começa a rachar a parede, começa... Por quê? Porque as construções elas não são feitas com vigas, elas não são feitas com estrutura metálica, aqueles prédios caixão que eles falam, né? Quer fazer o máximo de casas para entregar. Isso, tudo bem, o objetivo social é maravilhoso, o problema é que tu tá condenando aquelas pessoas que estão morando ali. Colocando-as em risco, né? Em risco, e provavelmente, na grande maioria, em muitos casos, elas têm que abandonar o imóvel. Ou seja, você deu a esperança para a pessoa ter a casa própria, depois você tira isso porque você não tem condição de manter. Exatamente, só que daí o que acontece? Se ela não entra, busca os órgãos competentes, às vezes a Caixa Econômica, a seguradora, a construtora, para pedir para corrigir o problema ou indenizar ela, depois de X tempo perde o direito. Então, quantos anos mais ou menos essa brincadeira aí? É uma briga judicial grande que a gente tem, que a gente vê é o quê? O judiciário entende que são 10 anos a partir do vício oculto, porque não tem como uma pessoa saber quando ela entra no imóvel. Apesar de alguns magistrados entenderem que o vício começa a contar na hora que entregou a chave.
que eu discordo. Como é que uma pessoa simples entra na casa dela, acha que tá tudo bonito, pintado, passa 3, 4, 5 anos, racha a parede no meio. Aí o que aconteceu? Não tem estrutura, né? É só tijolo. Sim. Às vezes o que acontece em muitos casos? Eles pegam um terreno, botam os pés do caixão em cima, mas não fizeram aterro, não fizeram sapata, não fizeram Ou seja, nada. coisas básicas deveriam ter sido feitas na construção de um E imóvel. só vão aparecer de alguns anos depois. Não tem como aparecer antes. E aí, prejuízo também. Então, são coisas que a gente sempre tenta aconselhar como advogado. Gente, pede projeto, pede os alvará da prefeitura, solicita essas coisas para garantir, tem habites, como é que foi feito, quem fez, a consultora fulana de tal. Então, por quê? Porque a gente analisa muita consultora, a gente já sabe como funciona e funciona muito bem. Sim. São profissionais competentes que prezam justamente que tem edifícios de 30, 40, 50 anos sem um AI. Mas tem gente que, infelizmente, tem um histórico que, na hora que a gente põe lá no site do Tribunal de Justiça, a gente já começa a pipocar e a gente só corre que é furada. Corre, é cilada, bicho. É furada, exato, cilada. O mais né, interessante que a gente está olhando dessa área é que, eu acredito que você já tenha respondido essa minha pergunta, mas só para a gente deixar de uma forma bem definida e bem registrada. Esses são os casos que mais chegam para você hoje lá no teu escritório, né? Uso capião, contrato de compra e venda a ser analisado, então a pessoa que já perdeu um dinheiro muito grande com um imóvel e agora está correndo atrás do advogado. Além desses, quais outros chegam para você? Por exemplo, a gente, pela dinâmica de assessoria de empresas, a gente acaba cuidando da dinâmica total. Então, por exemplo, numa construtora, eu entro na parte de consultoria, ajudando ela a prever alguns litígios. Então, o contrato, como é feito o contrato às vezes de empreitada, ou às vezes o contrato de permuta, da negociação com o proprietário do terreno, a gente tem que adiantar problema. Esse é o grande quesito do advogado que trabalha nesse segmento. A gente tem que entender, para as empresas principalmente, que a gente tem que verificar qual é o problema que ela vai ter. E aonde eu vou atuar, como é que eu vou atuar de uma forma que ele não tenha prejuízos ou que ele consiga remediar da melhor forma possível dentro da lei. Então a gente tem que resguardar, cuidar, fazer todos os procedimentos. Como? Muitas vezes eu falo com alguns clientes que me contratam, que vieram às vezes de outro profissional, eles dizem assim, quais são os problemas que tu tem? Me apresenta eles. Ele vai me dar todo o rol de problema. Tá, permite que eu vá conversar com a parte adversa? Como assim? Muitas vezes a parte adversa ela só quer ser escutada. E às vezes a gente não dá oportunidade, a gente vai pro litígio, pra briga, e tu tá carregando ali um peso, um processo, uma dor. E uma incerteza, uma indecisão. Que se tu fosse lá resolver, se você conversasse com a pessoa, você resolvia o problema, não tem mais. Então assim, a gente trabalha muito tentando evitar o procedimento judicial, como eu falei, então a gente analisa cada setor. Como é que vocês fazem o contrato, como é que vocês fazem o atendimento, como é que vocês fazem a parte dos prestadores de serviços de vocês, porque aí vem toda a análise, né, que a gente tem que fazer uma análise tributária também. Hoje em dia no Brasil não dá para dizer que só o tributarista vai entender disso, porque os segmentos se misturam. Então, um prestador de serviço é uma coisa, o cara que entrega o produto é outra coisa, a construtora tem que lidar com todos ao mesmo tempo. Faz diferença na tributação se ela compra produto na cidade dela, se ela compra no estado vizinho. Tudo, como vai fazer, tudo isso conta. Então, são cuidados que a gente tem que ter dentro de assessorar melhor o cliente, porque tu não pode dizer que o teu quadrado é só aquilo ali, tu só entende daquilo ali, porque vai faltar em algum lugar. Você tem que entender de todos os setores envoltos a esse. Envoltos a esse, exatamente. Quando eu tento analisar, conversar com. Eu não vou ficar preso nesse quadradinho, só faço o contrato imobiliário e é só isso que eu vou lidar. É impossível. Porque tu não consegue entender quais são os resultados. O macro de maneira geral. Tu faz um contrato de, sei lá, um contrato de permuta com o dono de um terreno. Ele vai te enterrar o terreno, a construtora vai pegar ele e vai construir. Tá, mas quais são as repercussões? Tem que entender o que esse cliente quer entregar, qual vai ser o empreendimento que ele vai fazer, o tempo que esse empreendimento dele vai levar para ficar pronto, que vai ter repercussões de valores a pagar, índices de correção do contrato. Tô cansado aqui. A videogada, aquela parte que a gente fica até chato, mas o contrato ele define muita coisa e a gente só vê na hora da dor. Vou dar um exemplo. Atraso na entrega de um apartamento. Hoje em dia, o mercado imobiliário é uma das principais
centros econômicos que a gente tem, a produção econômica que a gente tem é no mercado imobiliário e construção civil. A gente tem muita coisa que acaba atrasando obra. Acaba, no natural. E todos os contratos, a grande maioria, por lei, eles podem atrasar até 180 dias da entrega oficial da data estabelecida. Sem multa, sem nada, que é uma margem que a gente dá para a construção civil atuar. Que pode acontecer. Que pode acontecer, faz parte do jogo, só que depois disso, o que acontece? Alguns casos, eu sou contra isso, algumas construtoras, elas não põem no contrato o que vai acontecer depois se ela estourar esses 180 dias. Em tese, multa, deveria ter. Em tese, multa para ela. Sim, claro. Aí acaba acontecendo o quê? Nós, advogados, temos que avisar a consultora, olha, tu atrasou. O que a gente quer? Uma indenização. Que tipo de indenização tu pode pedir? Tem duas formas que a gente encontra normalmente. Uma é o valor que tu pagou até agora. Pedir a indenização proporcional, esse valor corrigido, porque teoricamente você receberia o imóvel no dia X e ficou 60, 80, um ano sem receber. Mas vamos lá, se tu pagou R$1 milhão e ficou um ano sem receber aquele imóvel, em tese que tu investiu R$1 milhão, tu daria esse valor para correção. Você poderia estar investindo em outra coisa, né? Sim, o imóvel é teu. Fora que, claro que o imóvel, quando tu pega na construção civil, ele está valendo mais. Sim. Mas uma premissa básica, quando a gente não tem no contrato essa cláusula, é pedir a correção do valor. É justo, é correto, é o que tem. Outros casos, às vezes, a gente pede o valor da locação do imóvel proporcional. Não estou recebendo meu imóvel, mas se eu locasse ele, se eu botasse ele para investir, eu teria que receber um valor X de aluguel por mês. Então são cuidados que a gente pode tomar, por isso do cuidado de ver o contrato lá no começo, para você não ficar tendo que ir ao judiciário para pedir uma coisa que é meio óbvia, se estivesse no contrato. Que você tá falando, eu sempre lembro, já deve ter visto aquela série americana Suits, né? Que todo mundo já viu. Já, claro, algumas vezes. Harvey Specter sempre fala, nunca vá a julgamento, né? E eu boto ao pé da letra as palavras dele. Não vale a pena. A gente não sabe o que acontece. E às vezes, mesmo sabendo, leva tanto tempo para tu ter uma conclusão que não vale a pena. Entendi. Hoje eu estava conversando com um cliente meu. Ele falou, Samuel, eu tenho para receber R$500 mil. Eu, tá bom, R$500 mil. Se tu receber 200, tu vai receber esse dinheiro aí daqui a uns 9 anos. Corrigido, um valor bom até. Com 250 mil na mão hoje, em 9 anos, o que tu faz com ele? No caso, os valores eram maiores, né? Você faz muito mais dinheiro. Eu faço muito mais dinheiro com esse dinheiro na minha mão agora em 9 anos. Eu multiplico ele muito mais vezes. Então tá. E a incerteza também se você vai conseguir esse valor. Seguir cobrar. Ainda tem outra coisa. Uma coisa é nós ganhar, outra coisa é você receber. São coisas completamente distintas. Sim. E aí eu olhei pra cara e disse, agora você toma a decisão. 250 agora. Ou talvez lá na frente esse valor corrigido. E aí a gente, na grande maioria das vezes, tento chegar a uma conclusão de, vamos receber um acordo. Você trazer a luz pro teu cliente, né? Vamos dizer, quando a gente fala com matemática, é simples. 1 mais 1 tem que dar 2, não dá 3 nunca. Não adianta tu botar uma maquiagem, uma figurina, não vai dar 3. 1 mais 1 vai dar 2. Então, o empresário, que é empresário, vai tomar a decisão dele. Se for para a parte sentimental, tiver uma dor, aí eu vou dizer assim, tá comprando a dor, então vamos lá, vamos brigar, mas já fique ciente. Mas a gente tá brigando pela sua dor, pelo sentimento. Pelo sentimento, não é pelo que tu tá perdendo aqui. Isso a gente gosta de deixar bem detalhado. Perfeito. E agora eu quero entrar contigo na área de compra e venda, que provavelmente é o que mais deve, né, chegar, de certa forma. Né? Quais são os vícios assim, mais comuns no contrato de compra e venda que você bate o olho com frequência e fala assim, isso aqui tá meio esquisito? Normalmente, o contrato em si, alguns pontos que eu gosto de bater é o quê? Primeiro, a documentação que acompanha o contrato de compra e venda. Se tu tá fazendo um contrato de compra e venda e ele não vem acompanhado com as certidões negativas e a matrícula atualizada do imóvel, tu já começou errado. A matrícula do imóvel ela vai te garantir que aquele imóvel de fato é de quem está te vendendo e que não existe nenhuma restrição ali de outros processos, de outras pessoas requerendo alguma coisa sobre ele. Isso te traz uma confiança e tranquilidade. De fato, esse imóvel pode ser vendido. As certidões negativas demonstram se ele tem alguma dívida, quem está vendendo, na esfera estadual, federal, municipal, para ver se não tem alguma futura alienação, algum imposto, alguma coisa do gênero que venha trazer algum prejuízo no decorrer da demanda ali até concluir o contrato.
esse é o principal ponto para tu começar. Qualquer contrato de compra e venda que for, tem que ter esses documentos. Depois a gente parte aí para a natureza das cláusulas, das condições daquela compra. Se tu está comprando um imóvel que ainda não foi construído, aí tem que tomar alguns cuidados, porque eu já tive casos, por exemplo, de essas sociedades de participação que o pessoal compra cotas. Eu vou falar de uma forma mais leiga. Decidiram fazer um investimento, acharam um terreno lindo, maravilhoso, e nós vamos construir aqui um prédio Y. O que acontece? Às vezes, forma-se um CNPJ. Esse CNPJ, as pessoas que querem investir naquele empreendimento, todo mundo entra como um cotista e bota o dinheiro lá dentro. E às vezes, esse CNPJ faz o mesmo com o dono do terreno. O dono do terreno vai lá, só, vou dar meu terreno como permuta e vou virar cotista desse empreendimento. A lógica das cotas imobiliárias, dos fundos imobiliários. Sabe? Vale a pena, é um bom investimento, só que tem que tomar alguns cuidados. Por exemplo, já teve casos que eu já vi, já acompanhei, que a pessoa, o cotista, dono do terreno, ele tinha um contrato com o CNPJ estabelecendo as condições dele dar o terreno dele. Formas de pagamento, prazos e tudo mais. E o que aconteceu? Não atingiram os prazos necessários que ele tinha firmado no contrato. Então ele tinha uma cláusula resolutiva que, olha, depois de X tempo, se vocês não conseguirem a conclusão, eu saio da empresa, da sociedade e levo meu terreno de volta. E aí o que aconteceu nesse caso? Quem ficou, boa parte do dinheiro já tinha sido investido em outras coisas, e material publicitário e tudo mais, e o dinheiro foi embora. E aí, quando foi se procurar a sociedade, para dizer, eu quero meu dinheiro de volta, a sociedade não tinha mais o dinheiro, o terreno já tinha ido embora com os cotistas que saíram, e tu ficou com o título podre na mão. Que vale muito menos do que valia quando você entrou. Não vale praticamente nada, porque se não tem dinheiro na conta da empresa, não tem o terreno que ia garantir, olha o tamanho da furada que virou um negócio que podia ser o negócio dos sonhos. Então tudo depende da modalidade de negócio que tu faz. Mas, e do entendimento do negócio que você exatamente. Tem. Por isso que, se é um contrato na planta, qual é a modalidade que tu tá entrando? Se é um prédio já pronto, quem construiu, como é que tá a situação no imóvel, fazer vistoria, foi feita a vistoria, o contrato tem que ter anexo a vistoria de entrada para verificar se tá entregando o que tá escrito ali. Eu já tive um caso que nem eu acredito. Contrato de compra e venda. Estou comprando um apartamento de 120 metros quadrados. Legal. 120 metros quadrados. Fui lá, olhei, 120 metros quadrados. Fechado, assinado, entrei. No caso, o imóvel estava em procedimento de regularização. Ele não tinha sido incorporado na matrícula. Que pela lei é ilegal. Tu não pode vender um imóvel que não está incorporado. Hoje já está o Ministério Público com denúncia. Como se fosse um investimento, né? A pessoa via um imóvel ali que não está regularizado, eu vou comprar esse imóvel, vou regularizar ele e vou conseguir comprar ele mais barato do que ele valeria. Só que nesse caso, o que acontece? Deu-se a impressão pela construtora que o imóvel estava totalmente regularizado. Então, dessa forma, eles estão enganando. E aí eles falaram assim, tu vai comprar material publicitário, tu tá comprando 120 metros quadrados. Aí quando eles entraram, começaram a morar lá no imóvel, certa vez foram fazer uma reunião de condomínio e descobriram que a parte garden, que fica em volta dos apartamentos térreo, descobriram que toda a parte garden, que ficava 20, quase 30 metros quadrados, ela não era privativa, ela não foi, quando foi incorporado o projeto, ela não entrou na matrícula do imóvel daqueles proprietários do térreo. Ou seja, na prática, ele comprou um apartamento de 120 e está levando um apartamento de 90 metros quadrados. Aquela área era a área comum do condomínio, de uso privativo, mas era do condomínio. Caramba! Se o condomínio fizesse uma alteração de convenção estabelecendo que aquilo ali ia virar tudo corredor, eles iam perder o quórum, porque eles não tinham quórum suficiente, e podia perder essa área toda. Ou seja, eles iam perder um imóvel em valor de mercado, 90 metros quadrados. No caso, por enquanto, pelo menos, eu já tive a decisão favorável ao meu cliente de ter que indenizar essa área. Porque tu vendeu Você pagou por, sei lá, 50 latinhas de Coca-Cola, você recebeu 30. 30. E, perder 30 metros quadrados do imóvel, se tu fazer o preço médio que tá hoje em dia, não é pouco indenização. E aí a indenização
você, o advogado, ele vai compensar nesse sentido. Ele vai ter que indenizar o metro quadrado que tu perdeu. É a fórmula que a gente encontrou de E indenizar aí ele. o melhor é o quê? Não ia julgamento, fazer o acordo. E eu tentei nesse caso, eu tentei ligar Tentou pra construtora, gente, vamos Não conversar, vamos chegar a uma conclusão. É melhor pra todo mundo, mas não quiser. Vai julgamento, então. Foi, todas as demandas tem que... Então, infelizmente, não foi por falta de vontade. E esse contrato que a gente estava falando bem no início, esse contrato só com o corretor, ele é o contrato ideal, ele é o contrato certo para se O ter? que A acontece? pessoa foi lá, comprou, fez o contrato lá com o corretor, comprei, tudo certo, beleza. É isso? O que acontece? Normalmente, nas grandes imobiliárias, os corretores que trabalham com uma estrutura maior, hoje em dia até pode dizer que tem corretor que já está tão grande que ele só não é imobiliário porque não quer também. Mas se eles têm um suporte jurídico, consegue ter um contrato mais estruturado. Mas se aparecer um contrato de compra e venda na sua frente, com 2 ou 3 páginas, me desculpa, tá faltando muita coisa ali dentro. É muita coisa que tem no contrato de compra e venda? Não é que é muita coisa, é que algumas garantias têm que ter básicos. Vou ser mais literal ainda. Só a qualificação das partes, só para dizer que o teu nome, teu endereço, isso, o meu, e o que está sendo comprado, vai 1,5 página. Onde tu assina, vai mais 1 página. Então, vou dizer que assim, em 1 página tu vai dizer como vai ser pago, quais são as garantias, qual é a segurança, como fez isso, como fez aquilo, para onde que vai... Uma multa ou algo do tipo? Multa contratual, prazo de entrega, condições de entrega. Possibilidade de rescisão. Como rescindir, que é uma coisa muito importante, pelo amor de Deus. Todo contrato, muito contrato eu vejo isso. O que acontece? Muita gente compra imóvel pelo impulso. Faz parte. Só que o que acontece? Tu tem que saber como tu vai rescindir essa relação. Que tu pode rescindir. Hoje em dia, a jurisprudência já entende que nos contratos de compra e venda, normalmente eles são expressos, eles estabelecem uma cláusula expressa para isso. Que você pode desistir do negócio, mesmo já firmado, tu tá lá pagando mensalidade, como for, só que tu vai ter que pagar uma multa pelo valor, em cima do valor que tu já pagou. Eu gosto de deixar isso bem claro, não é sobre o valor total do imóvel. Sim. Porque às vezes eles vão te cobrar o valor total do imóvel, é mais do que tu pagou, tu vai sair devendo na relação. Não, se o imóvel é de 1 milhão, eu paguei 500 mil, tu vai pagar uma multa aí em média de 10, 15, até 20%, até 30% em alguns casos, mas sobre o valor que tu pagou. E o valor remanescente, ele tem que ser devolvido para ti corrigido. Então tu não vai perder todo o valor. Só que, óbvio, tu tem que notificar a construtora, tem os prazos legais para tu cumprir, ela pode exigir que esse valor seja devolvido para você só quando ela revender para outra pessoa. Tem as condições em si, mas tem que estar no contrato. Senão é mais um motivo, vai ser constituído em mora, vão descrever teu nome nos órgãos de crédito, tu vai ter que sofrer com isso porque tu não tomou as medidas certas. Então, comprar é sempre bom, mas tomar as medidas necessárias para te resguardar. Tanto para receber o imóvel como para desistir daquela compra e venda. Isso, e de certa forma, então, se tiver no contrato, dá para chegar a cancelar um contrato sem multa, por exemplo? Sem multa depende do que está no contrato e o porquê. Por exemplo, tem alguns casos que a culpa às vezes é recíproca. Pode acontecer de eu não conseguir mais pagar a parcela que eu acordei com a construtora, e a construtora não vai conseguir entregar no prazo também. Então chega ali... Faz um acordo e todo mundo sai na boa. Uma sinuca de bico. Nós dois estamos aqui. Vamos chegar a um consenso e vamos... Mas geralmente, no caso, é uma pessoa que está mais errada e a outra que está certa. A tendência sempre é essa. Eu que não quero continuar por motivos, às vezes, financeiros, e às vezes a construtora que está com alguma pendência que tá justificando tu ir lá e cobrar ela. E nesse contrato, uma assinatura digital, por exemplo, tem alguma validade jurídica no contrato de compra e venda, por exemplo? Porque hoje a gente vê muito a assinatura digital ela sendo feita em diversos tipos de contrato, então, né? Já tem organismos federais que estabelecem algumas modalidades de certificado digital válidas. Então, normalmente, várias empresas estão surgindo no segmento, elas estão se cadastrando para ter essa validade jurídica. Eu ainda vou mais longe, né? Tirando um pouco do bairrismo e da necessidade do registro em cartório e tudo mais. Se for uma empresa séria, hoje em dia tu tem reconhecimento facial, digital, assinatura, tem várias formas de certificar aquela pessoa. Então, tendo essa premissa de ser real e verdadeira aquela informação, ela é válida.
Por exemplo, um contrato de compra e venda tem um porquê de ter 2 testemunhas. Não, tem 2 testemunhas por quê? Para dizer que aquelas 2 pessoas de verdade assinaram aquele documento. Senão a falsificação é muito mais fácil. Exatamente. Ainda mais se tratando de Brasil, onde as Quase. coisas são cada vez mais difíceis. Isso quase não acontece aqui. É um absurdo. Mas então o contrato digital, nesse caso, ele é válido, então? Válido. Ele pode ser feito Eles na são compra-venda. registrados em locais para ter essa validade jurídica, né? Então, hoje em dia eu utilizo ferramentas, por exemplo, que vai um link por WhatsApp, a pessoa bate uma foto dela e é anexada ao contrato. Então, já tive discussões judiciais, até porque o juiz entendia que não, a gente apresentou que era uma empresa cadastrada, então depois ele aceitou a veracidade daquela assinatura. Perfeito. E a gente está falando muito sobre os imóveis agora na planta, né? Que a gente estava conversando bastante sobre essa área, você deu alguns casos em questão disso. Mas falando um pouco mais sobre os imóveis usados. Hoje, da forma que as coisas estão, né, do mercado imobiliário hoje, em questão de regularização, em questão de poder ter essas pendências, penhora, você acha que ainda vale a pena comprar um imóvel usado? Olha, tem 2 formas da gente pensar nisso. A gente tem, vou falar um pouco mais a minha jurídica, mas assim, primeira paixão. Tem gente que não gosta de morar em apartamento, vai para casa, vai para apartamento. Mas o imóvel usado eu sempre peço para tomar algumas atenções. É a mesma premissa da compra e venda, só que ela tem que, eu aconselho ir acompanhada de um engenheiro ou de um pedreiro. Se tu conseguir um engenheiro, melhor, profissional mais habilitado. Se não conseguir, dependendo da tua condição financeira, vai com o pedreiro mesmo para ele dar uma olhadinha na Aquela casa. infiltração que apareceu do nada com 2 vezes. Tinta nova, ela só tapa, ela não resolve. Então pode ser que aconteça, tu tem uma surpresa aí depois de alguns meses. E tem que estar previsto isso no contrato também, para te resguardar de um eventual novo problema, que daí o famoso vício oculto que eu tinha falado antes. Isso pode acontecer também em prédios mais antigos, que ele te disse, não, tá bom, tá maravilhoso, tá, mas essa parede aqui tá rachada, tu pintou e não me contou. Isso acontece, não sei se você já foi no Rio de Janeiro? Já, de passagem já, mas então, não ali no Rio de Janeiro a gente divide mais ou menos ali na Zona Sul, na Barra. Então, na Barra tem uns imóveis que são construídos mais recentemente. E na Zona Sul são lá Copacabana, Botafogo, Flamengo. Tem imóveis, assim, muito antigos lá. E até para você fazer qualquer alteração é difícil. Então, você tem um contraste muito grande nessas 2 regiões, porque de um lado são imóveis extremamente antigos em ótimas localizações. E outros imóveis que são excelentes, novos, né, toda a estrutura, mas em localizações não tão boas, se assim a gente pode dizer. E aí, eu te pergunto, até quando vale a pena a gente ir para localização não tão boa, mas que tenha um imóvel novo, com material novo, menos desgastado, ou ir para uma localização boa e ter aquele imóvel que já está mais gasto, se assim a gente pode dizer. Assim, eu vou dizer um detalhe do móvel mais antigo. O que acontece? Quando eles foram construídos, não existia o nosso Código Civil de 2002. Na grande maioria eram outras legislações e às vezes eles nem pediam não tinham muitas exigências arquitetônicas e de engenharia que hoje tem para qualquer prédio. Então, tu tem um risco maior de tu ter problemas consideráveis. Surpresinhas. Surpresinhas. Vamos dizer assim, eu acho que foi no centro de São Paulo que teve já aqueles desabamentos de prédio. Aconteceu recentemente de um elevador em São Paulo. Né? Então por quê? Porque são prédios mais antigos, quando foram construídos, eles poderiam ser construídos daquela forma. E aí, quando vem as novas legislações, elas trataram de criar adaptações para esses prédios mais antigos, para tentar se enquadrar, para ter o ABITS, para ter o do bombeiro, da vigilância sanitária, da prefeitura e tudo mais, mas você não consegue chegar ao grau de excelência que é um prédio novo. Então, aí vem a famosa premissa que eu falei, vai com o engenheiro, vai com o pedreiro, para tu entender como é que tá a situação. Tu tem um risco maior. Tu não consegue mais, por exemplo, num prédio de 40, 50 anos, dizer é culpa da construtora. A construtora não tem mais nada a ver com isso. Ela já fez um prédio de 40, 50 anos ali, aí depende muito da manutenção do prédio, se ela está em dia, se ela a construtora ela já se isentou daquela culpa ali. Normalmente, para tu ter ideia, hoje em dia as construtoras elas criam até fundos ou pagam seguros de garantia por X tempo, que é o que ela responde, para garantir que aquela obra está correta. Tá correto, nós temos todas... Pronto. Hoje em dia, vou deixar a parte, quem vai construir hoje, ela tem que fazer tanto laudo de tanta coisa para acompanhar a construção em si, que ela está mais protegida.
nessa parte construtiva. Só que antigamente não existia tanta exigência, então sempre se tem um risco maior. Muito legal esse teu conselho, porque você olhar para os imóveis mais recentes, isso foi uma informação valiosíssima, ou seja, depois de 2002 existe um filtro, existem critérios muito maiores para se construir um prédio, coisa que antigamente não existia. Então, vá com um engenheiro, vá com um arquiteto para você entender. E eu ainda vou mais longe. Não e se puder, vá com o advogado também. Pelo menos o contrato de compra que tu vai fazer, dá uma olhada nele antes. Eu digo assim, prédios, que aí, independente da idade, é sempre interessante tu verificar a convenção do condomínio. A convenção é a base de qualquer compra e venda que for feita em empreendimento que seja condominial, seja vertical ou horizontal, tu tem que analisar a convenção. Tu tem que ler a convenção. Porque a convenção junto com o regimento interno, no caso, elas são meio que vamos dizer assim, o Código Civil e a Constituição Brasileira. Elas são daquele quadrado ali. Não, e foi legal você ter tocado nesse assunto, porque surgiu acho que um vídeo viral desse assim no Instagram, rodou há pouco tempo, de um condomínio, inclusive, lá na Barra da Tijuca, lá no Rio de Janeiro, e que uma pessoa ela foi adquirir um apartamento dentro desse condomínio. Só que quando ela adquiriu, ela teve uma surpresinha. Ou seja, tinha tido um problema de uma explosão, de um incêndio de algum outro lugar, e esses custos para renovar aquele ambiente, para renovar, para reconstruir, foram passados para os condôminos. Então essa pessoa ela já entrou no condomínio uma conta para pagar. Com uma conta para pagar que não foi ela que fez e que ela não tinha a mínima noção. E aí, mais importante, de novo, saber do advogado. Aí entra por duas coisas. Uma, quem comprou para ela se sabia disso e não contou. Exatamente. Esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto, sim, os condôminos eles rateiam custos que venham para reformar em quesito estrutural a edificação. Tanto a deles como causa de danos a terceiros. Vai fazer um projeto de energia solar no condomínio. Isso vai ser rateado todo mundo. Tanto para o proprietário em si, ele vai estar sendo beneficiado com isso e, por consequência, todo mundo tem que ratear esse custo. Aconteceu muito agora no caso, por exemplo, do boom dos carros elétricos, né? Muita gente quer botar carro elétrico e daí o que acontece? O condomínio não tem estrutura elétrica para botar um carregador para cada um. E aí foi uma discussão em muito condomínio para estabelecer de quem que vai ser esse custo. Alguns lugares o próprio proprietário foi lá, comprou e botou, instalou toda a parte elétrica, outros simplesmente exigiram do condomínio que o condomínio tinha que se preparar para a nova modernidade, que é carro elétrico, então tem que ter estrutura em casa. Por consequência, o custo tem que ser de todo mundo. Vai ser todo mundo para julgamento. Ou faz acordo. É aí que tá o bom senso, que é a vida condominial, ela precisa de bom senso. Hoje em dia eu brinco que, mas o que diz a convenção, gente? Não é só a convenção, é regimento interno. Tu vai olhar pro teu vizinho toda vez que tu entrar no elevador, meu amigo. Uma confusão com ele pode sair muito caro. Tu quer continuar? A lei do silêncio é só até as 10 da noite, né? Mas ela não cobra o resto. Não, tem que tomar muito cuidado, que a vida em condomínio ela é complexa. Então ela pode demandar muita dor de cabeça se não for devidamente ali medida e organizada. Não, muito legal esse lado, né? Que é o lado imobiliário que a gente não vê. Mas queria entrar num outro assunto contigo que eu acho muito importante. É que eu vi uma matéria, acho que foi semana passada, semana retrasada, e até antes de me preparar para vir conversar contigo, queria trazer esse caso. Foi de uma pessoa que ela já tinha comprado esse imóvel e ela veio a perder esse imóvel e eu não entendi muito bem como é que funcionou essa questão. Uma pessoa ela pode comprar, e aí vem essa pergunta, né? Uma pessoa ela pode comprar um imóvel e vir a perder esse imóvel anos depois por algum problema? Pode, dependendo de como ela comprou. Lembra aquele caso que eu falei que do cara que vendeu terreno para várias e várias pessoas, mesmo ele sendo devidamente o proprietário, com a matrícula registrada? E aí o que acontece? Às vezes ela pode ter comprado o imóvel, entrou no imóvel, começou a exercer a posse e descobriu mais tarde que aquele imóvel foi transferido para uma outra pessoa que não estava ali. Só que quando a gente exerce a posse sobre um imóvel, que não é seu, é um contrato com a lei de gaveta, por exemplo, a pessoa que está no registro de imóveis devidamente registrada como proprietária do imóvel, ela pode ingressar com uma ação pedindo para tu sair. Integração de posse. Então tu entrou de boa fé, só que não deu tempo ainda para tu, por exemplo, entrar com uma ação de usucapião da área, porque passou o prazo necessário ali para tu cumprir todos os requisitos. Então ela vai ter que sair mesmo tentando de boa fé, o juiz vai analisar e vai ficar, peraí, você comprou errado. Você não comprou certo o imóvel.
Quem comprou certo foi fulana. Ah, mas ele não estava aqui, não entrou no imóvel. Mas passou-se o tempo. Não passou-se o tempo necessário para você adquirir esse imóvel. E o dinheiro? Vai ter que chorar. Volta para aquela primeira, senta na calçada e chora. Porque normalmente quem faz esse tipo de operação errada, ele já sabe o que ele está fazendo. Então não vai encontrar ele. Se encontrar, não vai achar o dinheiro. Então, por isso que eu sempre digo. Quantas operações de compra de imóvel você faz na vida? Tantas. A gente tem pessoas que fazem uma só na vida inteira. Então, cara, Que seja a operação mais importante da tua vida que você conversa se com um advogado que sejam 20 minutos. Às vezes tu não precisa, nem precisa que ele faça toda a operação, mas pelo menos tira as dúvidas básicas para você conseguir algum mínimo de segurança. Se me veio uma curiosidade, o contrato de gaveta, eu acho que eu sei o que é, mas de forma objetiva, o que é o contrato de gaveta? O contrato de gaveta é simples. Eu e tu aqui podemos pegar um guardanapo, assinamos assim, ó, você passa a sua casa pro meu nome. Se eu te pagar 100 mil reais em 100 vezes. Beleza, tá valendo aqui. Eu tenho uma casa. Ou não, tu tem a casa, tá lá no teu nome, bonitinho. Registro de imóvel, tá tudo certo. E eu vou te pagando por mês. Até o dia que eu completei o pagamento. E aí eu vou lá no registro de imóveis, fazer a transferência. No caso, faz a escritura, formaliza que eu quitei, tá pago. E aí eu vou lá no registro de imóveis fazer a transferência. Aí eu chego lá, tu transferiu para outra pessoa. Faz o quê? Aí eu tenho que dar com essa contra você. Então, me devolve meu dinheiro, porque a outra pessoa agiu correto, ela registrou. Tá, mas Samuel, tem uma outra fórmula de eu resolver enquanto eu estou pagando, por exemplo, contrato de compra e venda? Tem, pode pegar esse contrato de compra e venda e averbar ele na própria matrícula, dizendo, ó, estou adquirindo, já estou pagando, tenho tantas vezes, esse imóvel não pode ser transferido, porque já é meu, já comprei. E aí entra um litígio em pelo menos 3 pessoas ali. Exatamente. Então, são cuidados sempre que... Se tu tem informação, ela é pública, usa ela, não espera aí pro problema. Mas a questão é, a pessoa não sabe como encontrar essa informação pública. Quem vai conseguir encontrar? O advogado. Esse é o ponto. O advogado que você tem a informação certa, ele está devidamente instruído, ele consegue te resolver o problema. Entendi. E de certa forma, se a gente pudesse olhar assim, a pessoa ela consegue num contrato, num guardanapo, tudo bem que você pode ter usado um caso muito extremo. Foi um extremo, sim. Mas você, sei lá, num contrato bem básico, quais são os malefícios dessa pessoa, ela só fazendo um contrato de gaveta? Assim, se o imóvel ele é registrado no registro de imóveis, tá? Ele tem uma matrícula própria, se tu não faz a averbação, registro lá, tu pode perder isso nos casos que eu já dei. Eu vou agora ao outro lado. Às vezes esse imóvel é um imóvel de posse. Ele está sendo a posse, ela está sendo transferida durante anos e anos, sempre por escritura pública, e não existiu nunca uma matrícula. Ele tem uma validade? Ele tem uma plena validade entre as partes que estão ali. Mas você tem que resguardar alguns sentidos. Conseguir fazer escritura pública, se possível, ocupar o imóvel de imediato, verificar se os vizinhos entendem que aquela pessoa que está te vendendo de fato é a dona do imóvel, que isso aí são um conjunto de fatores que tu comprova que aquela ali é uma relação verdadeira. Ela não desfruta de um 100% da legalidade por causa da ausência da matrícula, mas tu consegue suprimir os pontos necessários para te dar uma segurança. Então ele tem validade, ele tem validade. Entre as partes que estão assinando ele tem validade. Em alguns casos eu vou até mais longe. Por exemplo, quando a gente entra para fazer procedimentos de regularização de imóveis, uso capião, tanto a judicial quanto a extrajudicial, a gente sempre teria que fazer são testemunhas declarando que aquele imóvel é seu, de quem está entrando com o procedimento. E eu sempre falo com meus clientes assim, vamos pedir os confrontantes assinar que concordam com aquilo ali. Isso já supre boa parte dos eventuais problemas, tanto no judicial quanto no extrajudicial. Por quê? Porque os teus vizinhos já estão concordando que a tua área é essa. Então, por consequência, não tem discussão de confrontação, é só quesito legal de procedimentos para suprimir todas as fases. Que devem ser feitos. Deve ser feito para depois tu ir lá e ser emitida a matrícula de imóvel no teu nome. Entendi. E de certa forma, você pode, se tratando de Brasil, acho que tudo é possível. Já aconteceram casos aí, você ter pego, desse contrato de gaveta ele ter sido realizado, e na hora H a pessoa falou assim, não vou transferir o imóvel pro teu nome, não. Porque além, depois dessa compra, a pessoa, como você disse, ela tem que ir lá no registro de imóveis e passar para a pessoa. Existe tanta possibilidade da negativa de transferência, às vezes porque, não quero aquele imóvel de volta, eu devolvo o dinheiro. Já aconteceu, por quê? Porque o imóvel às vezes valorizou muito mais do que o dinheiro que tu pagou para a pessoa.
E aí, anos depois, essa não, eu devolvo. Só que não, isso não é possível. Dá para tu entrar com o procedimento de adjudicação compulsório judicial, tu vai lá mostrar pro juiz, ó, tá aqui o contrato, tá aqui o comprovante de pagamento, eu cumpri com a minha parte, ele não quer transferir, pede pro juiz fazer essa transferência. Então, o juiz suprime essa vontade de quem vendeu, ou falta de vontade, né? Então, é possível. Outros casos que acabam acontecendo, por exemplo, também é, às vezes, que quem vendeu falece. E vai ter que ser aberto o inventário, vai ter que fazer todo o procedimento. Que dor de cabeça. Olha, acaba aparecendo muita coisa ali vindo de inventário pra gente cuidar da parte de imobiliária, por quê? Porque tá tudo correlacionado, né? É ligado, um ponto vai ligando no outro, tu vai Nossa, puxando. a quantidade de casos que eu já ouvi de pessoas que compraram imóvel, não tiveram transferido, e essa pessoa que tinha o bem no nome morreu, e pra ter que... Eu já ouvi eu posso dizer mais de 3 ou 4 casos, cara. Eu tenho um caso recente agora, pra tu ter ideia, assim, ó, a pessoa que faleceu, ela só tinha um marido, eles moravam no exterior, e os móveis estão aqui no Brasil. Não existe motivo legal para ter não. Só que o judiciário trabalha na velocidade dele. Tudo que o juízo pediu de documentação eu apresentei no dia seguinte. Só que o judiciário vai lá, olha, agora é prazo de 30 dias úteis para as entidades úteis, deixa bem claro úteis, né? Agora mais prazo de tantos dias, 15 dias para os bancos apresentarem as informações das contas. Aí até tu concluir essa fase toda, organizar tudo isso, para emitir, transferir o imóvel, não tem herdeiros, é só um herdeiro. Só que para tu conseguir vender, para tu conseguir fazer qualquer coisa na fase que está de inventário, tu tem que pedir autorização judicial. Então, quando não tem litígio, não tem nenhuma especificação de falta de algum documento, eu peço normalmente, vamos para essa judicial. Essa judicial, em poucos meses, a gente junta toda a documentação e acaba. Que é a parte mais do acordo, né? Isso. Só para deixar bem claro para a audiência. Quando existe o litígio judicial, não tem jeito. Pessoas estão brigando, alguém tem que ser o mediador e tem que ser... Quando não existe, quando dá para você fazer esse acordo, faz pelo extrajudicial que você vai ganhar muito mais tempo. A gente ganha tempo, né? Tempo é muito importante quando a gente está tratando de patrimônio, porque às vezes tu tem um imóvel que queres vender porque não vale a pena ficar sustentando ele, tu também não consegue alugar, então às vezes tu herda um boleto de condomínio e IPTU para pagar que tu não queria. E é uma oportunidade também, às vezes, aquela proposta que chegou para você vender aquele imóvel é aquela proposta ali do pegar ou largar e hoje em dia, por exemplo, o inventário extrajudicial é rápido, os cartórios agem de uma forma bem dinâmica ali, que em 3, 4 até 6 meses aí no máximo a gente consegue apresentar o formal de partida, cada herdeiro, todo mundo anuente, todo mundo concordando, recebe a sua cota à parte e segue o caminho. Já no judiciário, não. No judiciário, às vezes, basta um herdeiro dizer que não quer, não importa, o que tem que ir para o judiciário discutir, tem que analisar. O juiz, olha, é ingrato ser magistrado da área imobiliária e inventário. E ser advogado é ingrato também, né? A gente até tem boa vontade de resolver, mas a gente fala assim, ó, ele não quer. Aí a gente tem que pedir pro juiz, vamos vender aquele terreno lá que só tá dando mato, dando problema, a prefeitura notificando a gente para limpar, a prefeitura notificando a gente para fazer calçado, fazer isso, fazer aquilo, e o que eu faço? Alguém vai Sem uso social também, né? Você pode dar tudo que é problema no meio do caminho. Então, só que um herdeiro não quer vender. Não, eu quero para mim, então tá, tu quer para ti? Olha só, tem que ir lá no juízo, fazer a avaliação do imóvel, apresentar quanto vale de verdade esse imóvel e dizer assim, ó, nos paga o que vale, proporcionalmente. Tá, mas eu não tenho esse dinheiro, então sinto muito, juízo. Podemos vender? Aí bota-se a venda e ganha o dinheiro e divide igualmente entre todo mundo. Só que como no Brasil é muito caro, quem está inventariando, às vezes, o que acontece? A gente vai lá, muito inventário, ele não acaba. Ele não acaba, por isso que é ingrato essa parte de inventário, porque tu entra com o inventário hoje, se a pessoa tem 5, 6 imóveis, só a tributação, o imposto que tu vai ter que pagar em cima, né, para transferir esse imóvel, às vezes tu tem que perder quase um imóvel na brincadeira. Então o que acontece? Fica lá. Quando a gente precisar vender um desses... Regulariza. Aí, juízo, quero vender esse aqui, achei comprador. Então tá, eu vou pagar o imposto, vende esse e segue indo, porque é o que tem para fazer. E aí, família é família, né? A gente tem uma demanda que não acaba nunca. Cara, perfeita essa tua área. Agora eu acho que a gente pode entrar A gente falou muito sobre compra e venda, vamos falar sobre locação agora. Cara,
os direitos do inquilinos no Brasil, eles são um pouco confusos, de certa forma, para os leigos, assim como eu, entenderem. Então, em quais casos, assim, só pra gente começar, já tirando dúvidas das pessoas que estão assistindo esse programa, em quais casos, por exemplo, o inquilino ele pode ser despejado de um imóvel numa locação que tenha sido feita? O principal, vamos dizer, o básico é o famoso não paguei o aluguel, né? Não paguei o aluguel. Provavelmente o motivo pelo qual os inquilinos são mais... Vamos dizer assim, a premissa basilar da ação da relação de locatícia é essa. Tu tem que remunerar quem tá te emprestando o imóvel ali para tu morar. Ou, às vezes, para ter alguma atividade comercial. Vou dar um caso bem prático agora que eu acabei tendo numa relação que... Claro que às vezes o judiciário não nos ajuda, né? Eu expliquei para cliente como funciona o procedimento de despejo. Sim. A gente notifica a pessoa que está lá dentro. A gente liga primeiro, ô querido, tá devendo, vamos negociar aí para receber e seguir numa boa alocação. Ele disse que não tinha interesse, não conseguia pagar agora, vai ter que esperar, precisar mais um mês, 2, 3. Ele já estava fazendo isso com a minha cliente há um tempo. E aí eu falei para ela, olha, o único jeito que a gente tem é fazer uma ação de despejo. Para fazer essa despejo, eu preciso notificar ele formalmente. Mandamos uma comunicação, ele recebeu, respondeu dizendo que não ia conseguir pagar agora, que precisava mais tempo e tudo mais. Então não tivemos uma opção, tivemos que ir para o judiciário. Só que, teoricamente, o judiciário, quando a gente demonstra ali as premissas, ele poderia já dar ordem de despejo, só que a gente tem que garantir o juízo. No caso, a minha cliente também não queria dispor de 3 aluguéis ali, que é um valor, é um imóvel comercial. Sim. Samuel, não tem esse dinheiro aí. Eu já estou sem receber 4, 5 meses, eu ainda tenho que garantir o juiz para garantir eliminar. É a legislação, infelizmente. Então, assim, a gente vai pedir para o juiz analisar e aí o juiz vai dar o entendimento dele. Que o juiz dá até um acréscimo, às vezes em dano, alguma coisa. Isso, assim. Não, o juiz entende assim, ó, vamos primeiro chamar eles para vir aqui no processo, apresentar a defesa, depois eu tomo uma decisão. Eles foram lá e disseram, não, eu tô devendo mesmo. Devo, não nego, pago quando puder, e é isso. E aí a gente aí o juiz falou lá e deu sentença. Não, tem que sair do imóvel. Sim. Só que ele tem que sair do imóvel e ele falou mais algumas coisas ali, que eu não vou entrar no mérito agora. Eu discordo, mas eu não vou. E eu disse, querido, são 2 coisas diferentes. Uma, tá bom, ele já disse que deve, não nega, então tu tem que pedir para ele sair. E outra coisa é discutir isso. Eu entrei com 3 pedidos de tutela de urgência para dizer, só vai lá e manda oficial de justiça e pede para ele sair do imóvel. Pra parar o prejuízo. Pra ela conseguir alocar para uma outra pessoa. Então, depois dessa decisão, passaram-se 6 meses. A pessoa ficou quase 1 ano sem receber aluguel. Caramba. Aí a judiciária não ajuda nós um pouco. Pra você ter ideia. A cliente indignada, porque ela precisava dessa alocação para viver. Ela vive disso. Samuel, construí um negócio para alugar, para ter o conforto da minha aposentadoria e não consigo. Então, assim, mas também tem um detalhe. Ela foi muito mal assessorada no começo. Ou ela não tomou as medidas necessárias que ela tinha que ter tomado. No contrato inicial lá. Quando a pessoa foi entrar, ele entrou no imóvel sem pagar o seguro total do imóvel, como garantia. Ela entrou no imóvel sem pagar o calção integral. Se tu vai pagar o calção, não parcela a calção. Lembrando, a fiança num contrato de locação tem algumas modalidades. Tu pode tanto botar um fiador, que é o cara que vai responder junto contigo. É o mais comum, assim. É o comum. Tem que ser uma pessoa que tem crédito, não pode estar o nome sujo. Normalmente tem que ter algum patrimônio. As imobiliárias hoje, elas exigem até que tu comprove que tu tem renda e que tu tem algum patrimônio livre disponível. Sim. No teu nome. Para ter quem cobrar depois e buscar. Outros casos, a imobiliária solicita que tu tenha um seguro, que é uma modalidade que tu paga dentro, embutido do teu valor de locação ali, um seguro para garantir a locação por um X tempo, que é o tempo ali de entrar com uma ação e pedir para a pessoa sair. E tem a garantia real também, que tu pode às vezes ter que, eu dou um imóvel aqui com garantia para até enquanto durar essa locação. No caso dela, ela parcelou a garantia, o valor da entrada. E aí o cara não pagou a garantia, ele não pagou o seguro, não pagou nada. Ele não pagou nada. E ele entrou no imóvel, vamos dizer assim, confortável. Eu não botei dinheiro nenhum, não paguei o que tinha que pagar. Se der errado, deu. Se deu, senão eu ganhei aí mais de 1 ano e meio de sem pagar a locação. Olha o absurdo. Caramba. Então, assim,
Direitos existem para ambos os lados, só que tudo depende de uma boa E relação. não dá com pra isso. gente falar, porque o locador, ele acaba se beneficiando mais, ou que o inquilino acaba se beneficiando. Tem casos que um vai se beneficiar mais do que o outro, às vezes E por uma... eu digo mais, não é regularidade. um quesito de benefício. A matemática é simples. Tu tem um imóvel que é teu. Tu trabalhou, tu Sim. fez o necessário para adquirir aquele imóvel e tu quer. Ou às vezes tu precisa se mudar, tu tá alugando. Às vezes tu comprou para ter uma renda. Tu depende. Hoje em dia eu conheço muita gente que não tem mais aposentadoria nem INSS. Eles ganham o dinheiro que eles têm, eles investem em imóvel para ganhar alocação, eles investem em investimentos financeiros e tudo mais, que é a aposentadoria deles é aquilo ali. Então eles precisam desse rendimento. E tem gente que entende que não é lucro ter imóvel, prefiro meu dinheiro em outra coisa, eu vou pagar o aluguel para alguém que tem um imóvel disponível. Então é uma, vamos dizer, uma relação de reciprocidade. Ambos estão ganhando. E o imóvel é seu, você faz se você quiser Não, pôr, faz se você o que quiser quiser. alugar, se você quiser morar, se você... Justamente. Tu trabalhou para aquilo ali. A gente tem que valorizar um pouquinho mais o termo privado. Sim. É meu. Eu trabalhei, eu construí, eu trabalhei, o meu suor comprou aquilo ali. Ponto. Ponto. E é isso que tem que ser feito. E aí agora olhando pelo outro lado, que é o lado, por exemplo, do locador. Se ele quiser encerrar um contrato antes do período estipulado com o inquilino, é possível? Ele pode sim. Normalmente com contratos de 1 ano, por exemplo, tem uma cláusula, uma multa contratual que tu vai pagar. Ó, eu me comprometi a ficar 1 ano, tu vai pagar multa proporcional ali a 1 ano. Já teve casos que eu já vi que o cara assinou uma renovação de 3 anos na locação e aí dentro desse contrato de locação estava a multa lá. No final das contas ele ligou para a imobiliária, negociou com o proprietário, preciso sair, motivo X, Y, Z. Às vezes tem algumas modificadoras que tu pode pedir, tanto o locador pedir o imóvel de volta, ou tu pedir para sair por motivos, às vezes, de transferência de trabalho, que não são motivos que não entram no teu escopo pessoal. Não é porque eu quero sair, eu sou obrigado a ir para outro local. E aí tem algumas ressalvas que a lei dá de tu não ter que pagar numa multa contratual por causa de tal justificativo. Eu já tive casos, por exemplo, do dono pedir o imóvel de volta para uso próprio. A lei determina que quem é dono pode pedir o imóvel para uso próprio, para ele usar. Só que nesse caso, a gente descobriu que ele tinha 5 imóveis. Ele queria rescindir para alugar para mais gente no verão, que era a época de temporada. Ele pode. Má fé. Não, ele até pode. Ele até pode. Só que ele tem que pagar a multa pela rescisão contratual. Ele queria sair, usar um artifício pra sair de forma gratuita, sim, aí pode. se caracteriza... Só que daí ele vai ter que pagar Sim. pra quem tá saindo, ó. Tu que tá rescindindo, motivadora tal. Porque daí tem uma multa condizente. Se fosse pra ele usar, eu até entenderia que era algo cabível até sem multa. Ó, fui despejado onde eu tô, preciso de um local pra morar, minha filha tem que vir pra cá, tem que ficar em algum lugar, preciso que tu saia. Aí tem que dar o aviso prévio, dar o tempo pra pessoa achar outro local pra se mudar, nessas condições. Ou seja, dar um espaço, dar um tempo para as pessoas se Isso. organizarem, né? Tipo, vai sair amanhã. Isso não existe. Pra gente estabelecer aqui, até para quem tá assistindo a gente, como é que a gente pode, de certa forma, pelo menos, estabelecer alguns direitos, tanto do inquilino quanto do proprietário? Assim, direitos básicos que as pessoas precisam saber, de certa forma. A legislação, ela já estabelece, a lei do inquilinato, ela já diz ali as premissas de como funciona a relação em si, as obrigações, multas que cada um tem que ter. Por exemplo, a estrutura de um apartamento, se tiver algum problema estrutural em si, um problema na coluna, um problema de piso, que vem alguma falha de vício, alguma coisa, a responsabilidade é do proprietário de ir lá e consertar. Mas se for alguma coisa do dia a dia que foi decorrente do uso ali, ou do mau uso do locatário dentro do imóvel, é ele que vai ter que tomar as medidas para resguardar e corrigir aquilo ali. Aí entra muito... A gente vê o problema maior sempre da locação é na hora da entrega. E aí eu vou dizer assim, é um mercado aí ingrato para esse quesito, porque quem aluga o imóvel, quando vai entregar a chave, normalmente envolve uma imobiliária, e eu digo às vezes não é nem culpa da imobiliária, porque as imobiliárias estão até terceirizando essa parte de vistoria de imóvel, para dizer assim, eu não quero isso, eu preciso fazer, mas eu não quero. Uma empresa terceirizada vai lá, vistoria todo o imóvel e verifica se as condições de entrega do imóvel estão mesmo daquela que quando tu pegou.
E aí vem um contrato que diz, tem uma cláusulazinha lá que sempre tem que ter, normalmente ela diz que o imóvel tem que ser entregue nas mesmas condições que você pegou ele. Mesmas condições não significa que a pintura tem que ser nova. Se tu não pegou um imóvel com a pintura nova, tu não vai entregar ele com a pintura nova. Mas não pode estar danificado. Não estava rachado quando você chegou, tá rachado depois. Exato. Por exemplo, eu já tive casos que o piso foi furado, porque fizeram divisórias internas, e quando foi entregar, os pisos estavam furados fora em toda a unidade. Daí o que teve que fazer? Sim, teve que trocar todo o piso para ficar igual. Tu pegou pisos iguais e está entregando pisos danificados. E ainda tem um problema, tá? Quando isso acontece, às vezes o piso que tu resolveu trocar só onde dava furado, mudou a cor. O lote às vezes não bate. Caramba. E aí fica um mosaico dentro do imóvel e teve que quebrar tudo e fazer. Tem um caso muito legal assim que, né, não é de aluguel, mas pelo que você falou agora, eu acho que se encaixaria perfeitamente para eu te falar aqui. Lá na minha casa, lá no Rio de Janeiro, São Cristóvão, é ali perto da Tijuca, ali perto do Maracanã. E aí tem uma rua que ela... Fugindo completamente do assunto, mas a gente entrando aqui. Tem uma rua que ela é tombada pelo patrimônio, porque era a antiga casa de Dom Pedro. Pelo fato de ser perto da Quinta da Boa Vista. Era o terreno ali que era da Quinta da Boa Vista, né? E aí um gênio da lâmpada, sem assessoria de advogado, falou assim: não gosto da fachada da minha casa. Vamos mudar. Vou mudar a fachada da minha casa. Demoliu a frente inteira. Foi lá, colocou um portão bonito, portão de garagem. Ficou bonito. Ficou bonito. De repente apareceu, misteriosamente apareceu uma fiscalização e falou assim: opa, amigo, você esperou terminar a obra. 5 dias depois de terminar a obra. Então, você vai ter que voltar a fachada. Voltar tudo. Mas por quê? Porque isso aqui é patrimônio tombado. A frente, você pode mudar o que você quiser dentro da casa, mas a frente tem que seguir as mesmas normas desde quando esse patrimônio... Vou dizer que aqui em Florianópolis tem muito caso. Se tu for passear pelo centro, tu vai ver casarões lindos. Eles viraram, na grande maioria, ou entrada de prédio ou salão de festa. Por quê? Terreno, tem um casarão bonito, um prédio construído atrás, às vezes ele está conectado, colado no prédio, para resguardar toda a fachada do edifício, porque é tombado historicamente. Não pode mexer, tiver que reformar e construir o prédio. E isso eu não tinha preparado, mas olha a importância de você ter um advogado para te assessorar nesse momento. Falar assim, ó, vai comprar esse imóvel. Antes da pessoa até comprar, vai comprar esse imóvel? Você não vai poder reformar ele na parte da frente. Você vai ter que manter a fachada. Você não vai poder fazer determinado tipo de obra. Porque senão, olha... Tem gente que nem compraria. Eu posso estimar que essa pessoa teve um prejuízo, e a gente tá falando de uns 15 anos atrás, eu posso estimar que essa pessoa teve um prejuízo de mais de 100 mil reais. Só na troca da fachada. Ela comprou um portão bonito, fez ali realmente a casa ficou sensacional. Mas ele não sabia do mais importante, é que não podia. E aí vai pedir indenização, vai fazer o quê? E ainda tem mais, porque o que acontece? Muitas vezes os imóveis eles são tombados arquitetonicamente ou por período de tempo e não tem nenhum registro disso. Não tem nenhum registro da matrícula do imóvel. Então tu fica ali num limbo. Tem casos que eu já acompanhei, o imóvel a pessoa demoliu, foi em São Paulo. Na própria Paulista ali tinha uns casarões maravilhosos, eles foram derrubados inteiramente. Por quê? Porque ia chegar o prazo para ser tombado historicamente. E aí eles pensaram, entre tombar na Paulista. Tem acho que eu não lembro o casarão de quem é que era, uma família famosa. Para não falar que eu tô pensando errado, eu prefiro não falar. Eles derrubaram o casarão. Derrubaram o casarão inteiro, porque é um terreno nobre, na própria Avenida Paulista, valor de milhões. Se tivesse o casarão ali, não ia conseguir fazer nada depois. Então, derrubaram o casarão histórico, lindo, maravilhoso. Por quê? Porque ele estava prestes a chegar a data do tombamento e aí não poderia mais mexer nele. Caraca. Então já perdemos coisa bonita por causa disso. Mas faz parte do jogo, faz do parte mercado. Do jogo, das regras, né? Enfim. Mas, voltando para essa parte, eu acho que tem uma última pergunta que eu queria te fazer, assim, em questão de dúvida, que você acabou falando. Quais são as opções que a gente tem hoje, por exemplo? Eu quero, né, eu tô precisando de... Vamos imaginar que eu tô querendo ter um estúdio de podcast, fazer um novo estúdio de podcast. Se eu vou e quero alugar um imóvel de um terceiro,
quais são as garantias que eu posso ou eu preciso dar para conseguir alugar esse imóvel? Eu posso depositar o calção, como você disse? Eu preciso de um fiador? Qual o mínimo necessário? Normalmente a gente trabalha... Se tem um fiador confiável, Sim. alguém, vale a pena. Só que tem um risco hoje em dia também do seu fiador. E hoje a fiança, sim, por meio de fiador, ele tá arriscando mais do que o cara. Ele tem que gostar muito de você. Não, ele tem que te amar. É coisa de mãe e pai. É coisa de mãe e pai. Pra tu ter ideia, hoje, tem 3 tipos de coisa que faz você perder o seu único imóvel. Lembra que a gente sempre fala no Brasil? Sim, Fala, sim. é meu único imóvel, meu bem de família. Não, pode ser penhorado. Gente, tem 3 coisas que podem penhorar seu imóvel, sim. Uma, são dívidas decorrentes do seu próprio imóvel. No caso, são 2. No caso, o IPTU, se tu dever, não importa se tu tem só esse imóvel, tu pode perder ele para a prefeitura se tu não pagar o IPTU. Segunda coisa, condomínio. Se tu mora em apartamento, em algum condomínio horizontal ou vertical, essa dívida ela consta como se fosse do próprio imóvel. Então não importa se tu só tem ele, se tu dever do condomínio, vão entrar com ação, vão executar, vão penhorar o teu próprio imóvel e vão vender ele, independente se tu só tem ele. E tem um terceiro que o STJ já decidiu, que é o quê? O fiador. Se tu tem dívida de fiança, não importa se não é tu, no caso tu é o fiador, tu responde com o teu único imóvel. Ou seja, você vai ter o seu imóvel penhorado para ser vendido para pagar as dívidas que outra pessoa fez. Exatamente, tu vai perder teu único imóvel pela fiança que tu fez, às vezes, pro teu amigo, que tu nem gosta tanto. Você só não queria dizer não. Eu tô querendo dizer, eu vou lá. Então, aí, quem é fiador é uma coisa que eu aconselho muito, muito, muito. Não seja fiador. Primeiro, não seja. Diz essa, paga o seguro, paga 3 aluguéis adiantados, mas não me põe nessa furada. Mas se tu tiver que ser, pede para botar no contrato a exigência de te comunicar em caso de inadimplência superior a 10, 20 dias. Por quê? Porque daí te resguarda de uma eventual ação aparecer do nada, sem tu estar ciente que aquela pessoa está devendo. Então vai lá, solicita que avise, tá inadimplente 10, 15, 20 dias. Aí tu tem tempo de matar ele ou ir lá pagar. Tem as 2 opções. Às vezes eu aconselho, faz isso por quê? Porque às vezes tu pode tentar, se botar no contrato... O matar ele é brincadeira, tá, gente? Só pra deixar claro. Força de expressão. Mas às vezes eu aconselho a botar que, além da inadimplência ser apresentada pro fiador dentro dos 30 dias, que ponha lá no contrato que tu só responde por X tempo. Se venceu a terceira e não foi tomada nenhuma ação legal contra ele ou alguma coisa, tu sai fora. A gente tenta... Mas é difícil. Mas nesse caso você acaba negociando com o locador, de certa forma, né? Eu te adianto aqui 3, 4 meses de aluguel, eu pago o seguro, como você mesmo disse. São outras alternativas para te resguardar. E para que você não precise de um fiador, né? Aquela pessoa ali. Faz isso. Porque você não precisa só de um pai ou de uma mãe, você precisa de um pai e uma mãe com nome limpo e com credibilidade, né? Que responde com a própria casa com essa dívida. Tem casos que às vezes aparece, o pessoal vem falar comigo nas redes sociais. Pô, respondi pro meu irmão, ele se mandou, foi embora e me deixou com a dívida. E sinto muito, a dívida vai ficar contigo. E aí ou você paga, ou então você vai perder, você vai ter mais algumas. Tu vai perder a tua casa, não tem discussão, tu vai embora junto. Essa locação de imóveis é uma caixinha de surpresas. Teve um caso com... Daria trocentos podcasts aqui só a gente conversa. Tem um caso que não dá nem pra acreditar o que aconteceu. Conta aí pra gente. Vamos simplificar. Locação comercial de um prédio. Prédio pra sublocação, para temporada. O locador e o locatário, se não chegar a um denominador comum ali do que ia fazer da vida, e decidiram que vamos dizer, não é bem... É um caso que eu tive... Você tá na sua cabeça tentando mudar os nomes e mudando os personagens. Não, vou dizer, não é necessariamente meu o caso, mas eu vou dar o parâmetro. Ouviu por aí um caso que aconteceu. O que aconteceu lá? Vamos lá. Aconteceu. O imóvel tava lá, tu não queria continuar a locação, e o procedimento correto é o quê? O contrato tem que ser renovado, e se tu não quer renovar, tu dá o aviso, tem que sair, porque encerrou a relação.
Só que nem sempre no Brasil a gente age do jeito certo. O que fez o dono do imóvel, o locador? Ele resolveu, passou na frente do prédio, viu que o prédio, o locatário não estava lá, só estava alguém limpando o prédio. Ele entrou lá dentro e disse assim, ó, moça, sai daí que eu vou pegar, eu vou pegar o prédio para mim, é meu, eu tô tomando ele de volta. Não teve problema nenhum, ele entrou, só disse a moça estava limpando, fechou, avisou, ô, fulano passou aqui, é dono do imóvel, mandou eu saí. Só que o que acontece? Ele não tinha encerrado formalmente, nem notificado a relação. Então, por mais que o contrato terminasse, por exemplo, em janeiro, e eu continuasse dentro do imóvel, tem que me notificar ainda, tá? Judicialmente pedir para eu sair. Não dá para ir lá e eu tomar posse do imóvel. Isso é uma tomada... O nome disso se chama exercício arbitrário das próprias razões. Tu tomou por meio de força, alguma artimanha, a posse do teu imóvel de volta. E aí o que acontece? No momento que tu estava com a razão, tu não queria continuar com a relocação, que tu tinha que receber o teu imóvel de volta, mas tu tinha que tomar o caminho correto para fazer isso, tu passa de ser vamos dizer, o mocinho e passa a ser o vilão. Você tomou 8, agora você vai ter que arcar com isso. Tu pode ter que pagar danos morais, pode ter que pagar indenizações e tudo mais, porque tu não fez o devido caminho. Então, o mundo da locação, ela tem várias nuances que sempre pode ter uma novidade. Legal. E eu queria saber, já entrando nessa onda de um caso completamente difícil, tem um caso na tua carreira que você fala assim, cara, esse caso aqui eu não esqueço, ele é único na minha cabeça, ele foi um caso que eu consegui ajudar alguém a, por exemplo, não perder milhões ou milhares de reais. Tem esse caso assim? Ou tem alguns casos assim? Eu tô indo pelos que eu vou lembrando, né? Assim, ó, em quesito de valores, sim, existem casos que a gente deu uma economia pro cliente. Eu falo pro cliente assim, ó, estou pago nos próximos 20 anos. Não vem discutir o meu contrato. Inclusive, os meus honorários acabaram de aumentar. Vai ter correção dupla no final do ano, porque tô pago. Eu gosto de dizer isso sempre, porque a gente, como advogado, a gente tem que mostrar pro nosso cliente que a gente está se pagando. Não, é porque a gente, infelizmente, no Brasil, a gente tem uma cultura de ver, às vezes, o advogado como um cara que vou ter que gastar com o advogado. É um gasto, é uma despesa. A palavra gasto não existe. Tu investimento. Para os advogados jovens que estão começando hoje, eu sempre falo, quando tenho a oportunidade de conversar, eu digo assim, ó, teu cliente está fazendo um investimento, ele não está gastando com você, ele está investindo ou para economizar ou para não gastar mais do que ele vai ter que gastar. Então, são linhas de apresentar a informação para tu ser reconhecido. Porque, modéstia à parte, o advogado hoje, ele tá meio maltratado. Mas parte disso também é culpa nossa. Da forma que a gente se posta, da forma que a gente se comporta, da forma que às vezes se prostitui dentro da profissão, que eu entendo a necessidade, gente. Eu sei que no começo a gente tem que cobrar menos, faz parte do jogo, mas a gente tem que tentar manter uma linha de cuidar do nosso nome, do advogado, porque senão a gente acaba se perdendo no meio do caminho. Eu brinco às vezes com o cliente, que ele me liga, Samuel, quanto tu cobra para fazer tal coisa? Eu dou um valor para ele, ó, tu vai investir tanto dinheiro. Ah, mas às vezes, na hora que ele me fala, mas eu tenho fulano, assim, ó, faz com ele. Só que já dá a letra, se for voltar para eu corrigir, eu vou cobrar o dobro do que eu te apresentei. Você fala isso? Eu falo na lata, sem dó nenhuma, e já voltar. Tá? É pegar ou largar. Não é, porque às vezes o que acontece? A gente vira leilão. E tem muito advogado hoje em dia. Vai baixar. Vai fazer mais barato. Vai baixar, vai baixando. Então você começa pelo cara que já vai fazer mais barato pra ti, não começa por mim. Tu tá pagando quando me procura, porque eu estudei conteúdo, eu tenho conhecimento das decisões judiciais, eu vou cuidar do teu caso da melhor forma que dá. Possível, existente, é isso. Então não adianta a gente, às vezes a gente peca pela vontade de resolver, de pegar, deixa eu fazer isso daqui, mas a gente tem que se resguardar, porque a gente está garantindo o cliente, quando ele conversa contigo, ele está pegando a dor dele e me dando. Ó, eu tô com essa dor aqui, agora tu pega ela e resolve ela para mim. Então, eu tô pegando a tua dor, não é qualquer coisa, é a tua dor. Então eu tenho que levar ela a sério. E eu levo muito a sério quando eu recebo alguma coisa. Então por isso que eu gosto de ser muito franco com o cliente
E eu sempre aconselho, seja franco com o teu cliente. Não vende sonho que não vai acontecer no resultado lá no final, porque o que acontece? É uma pessoa que vai falar mal de você depois. E vai falar. E fecha diversas portas ao longo, E aí onde muita gente se perde e acaba perdendo, porque se o cliente vem conversar comigo, eu vou ser sincero com ele, olha, tu vai perder. Tu quer. Não, mas vai. Todas as Ou decisões. comigo contra o advogado. Só se tu tiver uma prova muito excepcional que vai mudar o entendimento que eu tenho disso. Já tô te dando a prévia. Mas se tu quiser ir, nós vamos. Do jeito que tu tá pedindo, a gente vai lá e faz. Só que tu tem que estar ciente, tu tem que vender a verdade. Porque o que acontece? Daqui a 2, 3 anos vem a decisão negativa, tu me vendeu que tava 100% de certeza, nós ia ganhar, que é isso. Aí, só... E quando você vende a negativa, se daqui a 3 anos vem a positiva, ainda melhor o teu mérito. Exatamente, mas eu não ia dar. Graças a Deus deu certo, a gente trabalhou bem feito, a gente comprou. A Deus e o advogado. Por isso que eu brinquei, eu falei lá no começo, já tirei coelho da cartola, mas não é sempre que a gente consegue. Então a gente tem que tomar muito cuidado porque a gente faz o que a gente vende como advogado. Sim. Porque eu já vi N casos de advogados venderem Deus e o mundo. Eles entregam até a mãe. Só não disse de quem, né? Mas só foi muito bom. É complexo. Só não falou de quem. Eu acho muito interessante a gente falar, eu sempre trago esse caso aqui no podcast, que aqui o podcast Bússola Profissional, você é uma referência profissional para jovens que estão começando na área da advocacia, principalmente da imobiliária. Hoje você é a nossa referência aqui. Mas você também já teve uma bússola profissional. Eu gostaria de saber quem foi a pessoa que você viu como referência para que você seguisse os passos dessa pessoa e se tornasse o advogado que você é hoje. Cara, eu não lembro do nome dele, mas eu me lembro foi no dia que eu fui pegar minha carteira da ordem. Você só conheceu essa pessoa nesse dia? Não, ele foi lá, ele fez o discurso para os jovens advogados que estavam indo ali, animado, começo de carreira, e ele explicou alguns pontos básicos da advocacia para nós e falou assim, ó, vamos dizer assim, ó, você advogado que está começando agora, tem uma primazia básica. O seu nome é tudo. Credibilidade. Teu nome é tudo. Se tu errar, fizer qualquer coisa errada e teu nome cair como um advogado, um profissional negativo, que não age do jeito certo, que não defende o cliente, não faz, você perde toda a tua credibilidade e a tua carreira acaba. Por isso que tenho muito cuidado. Que... Jogou um peso, né? Logo de cá. Ele largou assim, ó, e a gente sabe, quando a gente conversa no meio jurídico, a gente entende, sabe os advogados que trabalham de uma forma muito coerente, são conhecidos como tal, e tem advogados que são, vamos dizer, a palavra picareta às vezes aparece. E são mesmo. Em qualquer profissão. Em qualquer profissão. Não é só na advocacia. E assim, isso me cravou na minha cabeça, e aí tudo que eu faço eu sempre paro. Isso, eu vou dormir tranquilo à noite? Pô, então eu tô seguindo o caminho correto. Tem que ser essa primazia. E aí ele falou também outro ponto que ele falou assim, ó, advogado vivem de vens e vão. Ou seja, tem momentos muito bons e momentos muito ruins. Então você tem que ter a sabedoria de saber o que fazer quando os momentos estão muito bons. Aí foi ali onde eu entendi que a advocacia tu não vive de processo judicial. Pra mim. Tu não vive de uma sentença transitada, julgada e paga. Por quê? Porque leva muito tempo para chegar lá. Isso aí de um advogado hoje que trabalha no mercado há um bom tempo, ele já sabe que não é daí que ele vai viver de imediato. A longo prazo, se tu já tem um escritório que está há 10, 20, 30 anos, ok, porque tu já está recebendo esses processos que foram todos os meses você está recebendo novos processos. Mas a gente tem que trabalhar tanto a consciência sua como advogado, como consciência com o cliente. E o cliente tem que entender isso, e tu tem que fazer claro que o quê? Às vezes quando tu cobra 5 mil reais no cliente, ele vai dizer, mas 5 mil reais para resolver isso? Querido, o processo leva 5 anos para ter a sentença de primeiro grau. Vou trabalhar só primeiro grau. Pega 5 anos, divide os 5 mil reais, não vai me pagar nem 100 reais por mês para cuidar do teu processo durante isso tudo. Ou seja, nem 80, vai dar 80 e poucos reais por mês aí para eu cuidar desse teu problema. 80 reais por mês você vai pagar para cuidar do teu problema, que tu pode perder tanto ou não em decorrência do que eu faço. Então tem que deixar claro para ele que ele está investindo em você e você tem que dar a atenção que ele merece, proporcionalmente, normalmente, o que tu paga. Eu falo brincando, mas às vezes é verdade. Tu quer pagar pouco para receber pouca atenção ou tu quer pagar o valor correto
para ter a atenção que tu precisa. É isso que o advogado tem que meditar. Às vezes a gente vê muito aí toque de caixa, eu quero pegar 50 ações, 100 ações, 300 ações, tá. Pega no volume, né? Tu pega no volume, tá? Tudo bem, é uma dinâmica, funciona. Já trabalho no segmento, uma parte do escritório. A gente trabalha no volume, a gente vale a pena no volume, mas tu tem que ser responsável pelo que tu tá fazendo. Porque tu tem várias vidas ali com problemas reais que tem que ser respondidas e tem que tomar a atenção que merece. Então, como advogado ali, eu sempre falo, nos vens e vãos, tu tem que ter uma dinâmica de coerência e, principalmente, cuida do teu nome. Que é o que vai fazer tanto tu ser reconhecido, seja entre amigos, como em redes sociais e fazer divulgação e tudo mais, quanto consigo mesmo também. Então é muito importante essa parte aí, essa referência eu sempre pego lá desde o dia que eu peguei minha carteira da ordem. Que você não lembra o nome dele, mas que ele fez ele merece esse voto. essa citação. Eu lembro do momento e isso ele merece essa citação porque ele fez jus. Não, e é muito interessante porque ele influenciou não só você, mas diversos outros advogados estão ali. E agora te colocando nessa posição que esse mestre esteve nesse momento, você hoje, como sendo a pessoa a passar um conselho, qual conselho você... Eu não vou dizer que você daria, mas qual conselho você gostaria que tivessem te dado quando você iniciou na advocacia? Vamos lá. O principal ponto que eu faço, e deu muito certo para mim, que eu vou dizer até que eu segui, que é o quê? Tenta planejar o mínimo possível. Eu sei que no caminho da jornada não é possível. Tem muitos encalços, muito chute na canela, muita dor no meio do caminho. Muitas vezes a gente pensa, vou fazer outra coisa na minha vida, sei lá, vou... Tá saturado, né? A advocacia tá saturada, acho que é a fala que eu mais escutei durante a minha faculdade. Isso aí eu escutei desde a época que eu tava lá nos primórdios. Mas o quesito não é a saturação, é o plano que tu tem que traçar para onde tu quer chegar. Aí é o quesito humano, né? Você é quase Sim. coach da vida que a gente tem que entender. Onde tu quer chegar com a advocacia? Qual é o teu objetivo de vida? Não, eu quero chegar no patamar X, Y, Z. Então tá, o que é necessário que tu entende para isso? Tu sabe o que é necessário? Não, eu não sei o que é necessário. Aí tu tem que procurar os profissionais que podem te ajudar a chegar lá. A informação hoje, vocês têm uma vantagem que eu não tinha. Eu sou da época quando a gente ia pro fórum buscar processo no MOOC, quando não com o carrinho, que a gente voltava com aquelas montanhas de processo. O advogado já saía malhado. Não. Estagiário de terno, a gente andava pelo centro, pro lado, pro outro, carregando processo, ia lá no fórum, 6 horas da tarde, correndo, feito maluco, para pegar os processos. E para pesquisar, o Google não era grande coisa, não. Era jurisprudência, a gente ia comprar aqueles informativos jurídicos que tinha. Caramba. Não era uma coisa simples. Tomar cuidado para não entregar a idade. Não, mas eu sou aquela geração raiz ali que peguei meu pai na época com máquina de escrever ainda. Caramba. Os primeiros computadores que vieram ali, aquelas CPUs que tinha aquela famosa internet de escada divertida. E agora a gente já tá numa fase muito mais fácil. Hoje a gente tá a um clique de qualquer resposta, né? Qualquer resposta, eu estou estudando ali, acompanhando a parte de inteligência artificial também. Ela, com inteligência, ela ajuda muito. Ela não pode servir como ferramenta de terceirizar o teu trabalho. Não é terceirizar, o teu conhecimento, desculpa. O trabalho você pode até adiantar com ela. E ela te ajuda muito nisso. Tem formatos de tu trabalhar ali que ela colabora com o trabalho que tu tem que fazer. Só que o advogado, na minha opinião, tem que tomar um cuidado muito grande com a inteligência artificial. Ela te dá a resposta, ela não te dá o como. E o como tu precisa explicar direito nas suas petições, quando tu está tentando explicar e defender o teu cliente. Isso é muito importante. Hoje em dia tem muito advogado aí que joga pro GPT da vida e as outras IAs da vida para elas ir lá fazer tudo pronto e jogar. E às vezes tu nem sabe o que ela escreveu, tu só protocolou. Se duvidar, até o juiz está usando a IA para revisar a petição dele. Aí eu não posso acompanhar esse raciocínio. Não, espero que não. Né? A gente não vai. Eles estão tentando fazer uma IA para organizar as decisões. Isso vai ajudar bastante na dinâmica. Você acha que a IA ela pode substituir o advogado? Que eu digo assim, ó, ela consegue te trazer o raciocínios de teses jurídicas e tudo mais, só que ela não te dá o como. Então, uma coisa que eu tenho visto ali muito, que eu tenho praticado, que é o quê?
Quando eu vou lá e peço uma coisa, ó, faz uma defesa disso. A defesa fica muito pobre de argumento, de convencimento, de, vamos dizer assim, ó, de tu trazer a dor, às vezes, da pessoa para O lado humano, né? Exatamente. Porque é uma máquina, né? A gente não pode esquecer disso. Aí vem a parte que eu sou contra dos juízes, se botarem inteligência artificial a julgar lá de lá. Aí acabou o ser judiciário. Se nós botarmos um advogado a fazer a petição por IA e um juiz julgar por IA, quem tá julgando é a IA. Acabou, não tem mais nada. A essência do advogado é onde eu acho que a OAB tem que acompanhar e pressionar é o quê? Nós temos que ter uma pessoa lendo aquilo ali do outro lado. Uma pessoa humana. Humana, para ela entender a dor, para ela ver o depoimento pessoal das partes, para ela escutar as instruções que vieram, e aí ela ia olhar na cara da pessoa e dizer, ó, de fato, parece que essa é a verdade, é isso que está no processo. E não simplesmente um computador de lá fazer análise, ela vai dar uma ideia racional. Só que ela não vai pegar a dor do que existe ali dentro. E aí o racional dentro de um ponto de vista, exato, né? Porque eu sou, agora falando rapidamente em quesito de tribunais de justiça, eu sou muito a favor da defesa, da legítima defesa das pessoas, mas eu sou muito a favor dela na esfera de primeiro grau, muitas vezes. Porque o que acontece? O juiz de primeiro grau, ele acompanhou todas as fases do processo, ele escutou as testemunhas, ele viu as coisas que aconteceram e ele julga. E às vezes, o que acontece muitas vezes? Ela vai para o tribunal, o magistrado, infelizmente, o desembargador, dentro da dinâmica do volume de processo que ele tem, ele vai dar poucas horas para definir um processo, ficou 7, 8, 9, 10 anos na mão do magistrado instruindo para chegar na conclusão que ele chegou. E ele vai lá e muda a decisão. E hoje, para tu fazer um processo para subir do TJ o STJ é outra briga. Então então eu falo sempre para os advogados, voltando agora, os advogados que estão começando tem que cuidar muito primeiro com o teu nome e o que tu faz, porque a tua conduta ela é a referência para os demais. Não importa se é no meio digital ou no meio pessoal, as pessoas vão analisar o que tu está fazendo, o que tu está dizendo e elas vão entender como uma verdade. Então tu tem que cuidar muito do que tu fala. Perfeito. E assim, de forma teu conselho foi muito completo, eu acho que faltou só falar uma coisa que eu acho muito importante para os jovens advogados que a gente tocou pouco aqui. É um conselho que ele é um pouco diferente. Se você estivesse começando hoje na advocacia, qual é a forma que você enxerga que tem a maior chance de você conseguir captar cliente? Porque assim, a pessoa ela sai da faculdade, a gente começou isso no início do programa. Meu Deus, e agora? E agora? Como é que você acha que o advogado hoje ele consegue captar cliente com mais facilidade? Primeiro, são duas formas bem distintas. Eu gosto tu pode tentar conciliar elas. Uma é o formato físico, vou ainda falando, são os antigos ali, teu relacionamento. Networking. Teu networking. Então, hoje em dia, o advogado raiz ali, vamos dizer, ele continua ainda tendo muito contato de network com pessoas que chegam que estão no seu círculo em volta. E aí você pode abrir esse leque para outros meios a fim de chegar onde tu quer chegar. Por isso que eu falei no começo. Primeiro tem um objetivo. Eu quero chegar a faturar, mas eu não sei o segmento. Então tá. Analisa quem está à tua volta, o que tu consegue alcançar. Vou dar um exemplo que não tem nada a ver comigo. Eu tô num município pequeno que tem uma comunidade idosa muito forte, que se reúne e tudo mais. Então, tu tem acesso a essa comunidade? A advocacia previdenciária é uma área que pode ajudar eles. Aposentadoria, revisão e tudo mais. Por quê? Porque você tá ali. Esse é o primeiro passo de... E essas pessoas precisam... É a intimidade e é o princípio da ocasião. Passou o cavalo selado, meu filho, tu não vai ficar olhando os dentes dele, pula em cima e vai. Não. Quem tá começando a carreira não escolhe muito. Tu busca o que tu consegue. Oportunidade. Se tu quiser, eu quero me especializar, eu quero fazer isso assim, ó. Estudar é bom, ser profissional é bom, só que uma coisa que tu vai aprender bem rápido. Não importa se tu tem especialização, mestrado, doutorado, isso não atinge cliente. O que atinge cliente é o quê? No meio pessoal, tu tem um relacionamento bom com as pessoas, criar esses laços com essas pessoas, e aí tem um outro mundo que é o mundo digital. O mundo digital é vender conhecimento e solução.
Aí é outra pegada, é outra forma de fazer, né? No digital, tu vai ter que estar sempre ativo ali, levando conhecimento e atingindo as dores das pessoas para que elas te reconheçam como referência no conteúdo naquele que tu quer, segmento que tu quer atingir. E aí tu consegue se vender de uma forma mais orgânica, por assim dizer, que não demanda tanta energia quanto a presencial. Mas ambas são completamente distintas, mas atinge o teu objetivo, que é pagar Captar as mais contas, clientes. Captar mais clientes. ter mais tadinho. clientes, atender mais pessoas, resolver mais problemas, e aí segue. Então, Samuel, acho que a última pergunta que me falta fazer é aquela pergunta temida pela maioria dos convidados, que eu sempre faço aqui. Eu gosto muito de fazer essa pergunta, sempre justificando, porque todo profissional que hoje ele encontra que ele alcançou o sucesso profissional, ele já passou por muitas dificuldades. E sabendo dessas dificuldades, não só eu, o host, mas pessoas que estão assistindo do outro lado, elas podem aprender com essas dificuldades e entender como é que você as superou. Então, qual foi o momento mais difícil da tua vida? Pode ser pessoal, pode ser profissional. Profissionalmente eu posso dizer tranquilamente. Às vezes o pessoal, desculpa interromper, ele tá junto com o profissional, né? Sim, sim. Vamos dizer assim, por isso que quando eu falei ali que eu trouxe aquela referência do advogado que falou lá quando eu fui pegar a carteira da ordem, que a advocacia tem altos e baixos, e você tem que pensar. E essa é a parte que, vamos dizer assim, para o profissional, o advogado tem que ser mais inteligente de todas. Quando está muito bem, seja inteligente e se programe, organize. Conserve. A palavra correta que o advogado falou na época foi assim: eu tenho um saco de dinheiro guardado. Por quê? Porque o dinheiro vai vir, tu vai fechar contratos bons, as coisas vão dar certo, só que não é, infelizmente, às vezes não é um fluxo contínuo. Então você tem que se organizar para garantir que você continue na carreira que você escolheu. Porque na hora que chegar um momento difícil, ele vai chegar, querendo ou não, às vezes é por quesito de mercado. Eu já tive um problema, não foi nem um quesito financeiro, porque como eu tentei planejar, quando vem uma crise ali... O caos, você estava minimamente preparado para o caos. Ali em 2017, se eu não me engano, teve a... 2017 ou 2016? Eu não lembro exatamente agora a data. Que a economia, muitos clientes começaram a ter problemas financeiros e continuavam me devendo, mas eles falavam: Samuel, não é porque eu não quero te pagar, é que eu não consigo te pagar. Devo, não nego, pago quando puder. E aí eu tive que remodelar o escritório de um formato que eu conseguisse continuar sem sentir o baque. Mas ali foi uma inteligência que eu aprendi a gerir. A gente tem que ter a sapiência ali de saber onde é que tu quer chegar, como tu quer chegar, e tomar cuidado quando tá muito bom, beleza? Te organiza, porque quando viu a fase ruim, tu tá pronto, tu passa por ela tranquila. Então, onde dói para o advogado normalmente é no fluxo de entrada, infelizmente. Eu não sou um especialista em Bíblia, mas tem uma parte bíblica nessa, eu não lembro se é José do Egito, mas que é a parte em que ele tem uma visão, que ele interpreta um sonho. Eu não lembro se eu posso estar falando uma besteira, mas eu sei que tem uma parte bíblica que é isso. Que ele interpreta a época das vacas magras e das vacas gordas, se assim a gente pode dizer. Então, nos períodos em que você vai passar pelas vacas magras, você tem que ter um dinheiro guardado, você tem que conservar, que fez o Egito se tornar uma das maiores potências ali na época. Porque, eu vou dizer assim, eu tô falando literalmente a parte que dói pro advogado. Muito advogado abandona a carreira, e não é poucos. Por isso que quando eu brinquei ali de 120 pessoas que se formaram no direito em média, e na minha época, na minha turma, nas turmas ali, estão advogando hoje 6, 7. Por quê? Porque é um mercado ativo, um mercado corrido, tu tá ali no dia a dia, tu nunca sabe o que vai acontecer, então tu tem que estar bem organizado nessa parte que vai garantir que tu continue profissionalmente. Ganhou 30 mil em um mês. Nos próximos 2, talvez eu não ganhe nada. Acontece. Será que a pessoa ela tá preparada para isso? Às vezes não é do perfil. Às vezes dá certo, de 60, 90, mas não é a regra, tá? Não é a regra. Eu gosto de brincar, eu vejo ali, eu acompanho muito a internet, as pessoas que trabalham ali, assim, ó, a regra não é o que é vendido. A gente vende o sucesso. Sucesso é fácil de vender. O sucesso, quando dá certo, na hora que tu tá com a vida resolvida, os clientes, consultório, equipe trabalhando, tudo Olha, beleza. O que a gente mais vê hoje em dia, e aí por trabalhar no mercado digital eu posso falar o que eu mais acompanho pelo fato de eu estar sempre olhando lá o fulano de tal, o ciclano de tal, não vou citar nomes aqui,
Mas o que a gente mais vê é que o sucesso ele vende muito, mas não só o sucesso, mas o parecer ter o sucesso. E aí a pessoa vai lá, não, porque eu tenho uma Ferrari. Aí o outro vai lá, porque eu tenho uma Lamborghini. Conheço muito advogado carro importado, mas com boleto pra pagar que, que a entrada não chega lá. Eu moro numa mansão em tal lugar, aí faz o conteúdo, quais são os meus custos. Isso vem de um estilo de vida. E aí a gente olha no marketing até para futuros advogados tomarem cuidado com isso, porque eu vejo que principalmente na área do direito, essa venda do curso do advogado tem sido feita no que já se fazia no mercado digital há mais tempo, que é o estilo de vida. Então o advogado, ele vende um estilo de vida para você, ele vende que ele tem o carro do ano, que ele deu certo na advocacia, que ele deu certo em todas as áreas da vida dele. A aparência vende, né? E você vai lá e compra o curso dele para você aprender a ser igual a ele. Só que ele não te fala qual é a realidade da advocacia, ele não te fala qual o QI, né, o que indica que a gente falou lá no início, ele não te fala todos os percalços que essa pessoa... E pode ter certeza que existem vários percalços. Todo mundo tem. Então, é tomar cuidado. Aqui vai um conselho especial para quem trabalha no mercado digital, para esses advogados que estão começando. Eu não posso falar da área jurídica, isso é tudo com o Dr. Samuel, mas a minha área, que era do marketing, tomem muito cuidado com o tipo de curso que você vai comprar, com o tipo de mentoria. Existe muito... É que não importa o segmento, né? Hoje o mundo da internet, ela virou, vamos dizer assim, uma terra louca e não dá pra gente acreditar tudo. Eu sempre digo assim, tem um pouquinho de juízo de valor para entender a dinâmica do si. Quando eu falo da minha advocacia, minhas redes sociais, me procuram às vezes perguntando, Samuel, tu dá mentoria? Eu tô até literalmente, ainda não, mas eu pretendo dar para tentar passar um pouco desse conhecimento que eu adquiri nesses meus longos anos de advocacia, para passar para o pessoal, primeiro que não é simples, mas se tu fizer correto, persistir, tu vai conseguir. A advocacia ela é bem clara, tu planta para colher. E eu acho que não é só na advocacia, qualquer profissão isso. Tu tem que entender que tu tem que plantar hoje para ir colhendo aos poucos. E se tu plantar muito, tu vai colher muito. É porque essa área da advocacia, assim, pelo que eu estou entendendo, ela está indo muito parecido com o que teve o boom do mercado do marketing digital bem no início. Então eu tenho visto que os advogados, eles vendem mentorias para esses novos profissionais com o intuito de vender um estilo de vida. Na área da nutrição é um pouco diferente, você vai vender o quê? O emagrecimento. Na área do relacionamento, você vai vender o quê? Você vai vender ali a pessoa conseguir se relacionar de novo. Mas na área do direito está muito... parecido com o mercado digital. E aí por isso eu fico alerta. Você não vai comprar a mentoria do advogado que tem 5 anos de carreira, que ele descobriu o segredo que ninguém tinha descoberto. Só ele. Só ele descobriu. Só ele. Foi e incrível. você vai se tornar o advogado rico. Isso não vai acontecer. Então, se ele conseguiu, aí tem que entender. Beleza, ele conseguiu. Mas faz uma matemática aí. 1 milhão de advogados. Faz a conta, gente. Não, os números não batem. O número não mente. Você tem que ser bem realista. E assim, tem solução boa? Tem. A parte digital aí tem uma dinâmica nova que vem para ficar. Só que tu tem que ter um juízo de valor. Ainda mais se tu quer ser advogado, o advogado tem que ter um pouco de malícia no entender das coisas, do porquê das coisas que hoje existem. É natural, é a profissão que tu escolheu. Tu tem que entender por que aquela pessoa tá falando do jeito que ela fala. E aí você acredita ou não. Cada um. Exatamente. E se você sabe de algum advogado, conhece um novo advogado, manda esse vídeo aqui, que a gente vai acabar fazendo esse corte, para esse advogado, para ele conseguir se prevenir dessas pessoas que vendem o estilo de vida e que vendem, uma falsa riqueza e não o conhecimento, que é aquilo que o advogado deveria vender. Certo? Aí eu falo, é particular meu, né? Eu sou da seguinte opinião. A gente pode vender aquilo que a gente tem de conhecimento e passou. Eu não consigo vender sonhos se eu não conquistei o meu sonho, né? Então, exatamente. Tu fala, vai fazer isso, tá, mas deu certo contigo. O escritório funciona. As coisas estão dentro do... Então tá. Então, tu conseguiu, tu conquistou isso. Eu não tô vendendo... Eu não vendo curso. Eu sou advogado e quero ajudar os outros advogados a chegarem lá. E você deve ser remunerado por isso, como todo Exatamente. Aí eu sou super a favor, tem muito advogado que eu sigo, que eu acompanho nas redes sociais, e eles são advogados que trabalharam, adquiriram conhecimento durante a carreira e estão repassando para as outras pessoas. Perfeito, perfeito.
Doutor Samuel, muito obrigado Eu que por agradeço. esse episódio. Espero que você tenha gostado Não, desse falamos. nosso papo. Falamos e falamos muito. Falamos e falamos de diversas áreas. Falamos de diversas coisas. Olha, se tivesse mais umas 3 horas, eu Dava acho pra que a continuar gente aguentava. Você quer dizer suas palavras finais? Quer dar um recado pra câmera ali, para as pessoas que estão te assistindo? Por favor, a Tá. câmera é sua. Aquela ali. Tranquilo. Gente, obrigado por assistir, estar acompanhando a gente aqui hoje. O meu nome é Samuel Blas de Oliveira, trabalho no mercado imobiliário, advogo há muitos e muitos anos, aí, pelo menos uns 13 anos, com carteira da OAB devidamente recebida, e dentro do que possível, que alguém precisar de um auxílio, de conselho, acompanhamento, pode me procurar nas redes sociais, no @Samuel Blas de Oliveira, que eu vou tentar com o maior carinho dar a atenção que vocês precisam, tá bom? Beleza. Doutor Samuel, muito obrigado mais uma vez. Antes da gente finalizar esse episódio com o Dr. Samuel Blas, aqueles 2 recados. Se você tem um próximo convidado para indicar para o nosso programa, o podcast Bússola Profissional, eu vou deixar aqui embaixo, podcast Bússola P. Aqui você pode mandar o perfil desse convidado, você pode indicar para futuras novas indicações, pode ser do Rio de Janeiro, pode ser de São Paulo, pode ser de Florianópolis, pode ser de Brasília. A gente quer conversar com profissionais de todo o Brasil, então manda aqui o link e a gente vai conversar com esse profissional para ver se é viável trazer ele aqui. E, segundo recado, você que tá querendo entrar no mercado digital, que tá querendo... Opa, até travei aqui. Querendo entrar no mercado digital, começando a criar conteúdo da forma certa, é empresário, é advogado, é médico, pode ser até influencer, tô brincando. Entre em contato aqui com a gente pelo Instagram, Manuel Pacheco N, vou deixar aqui embaixo, e aí a gente vai conseguir te ajudar da melhor maneira. O nosso Instagram, ele tá novo, porque a gente foi hackeado lá no Instagram, a gente tinha uma conta antiga com mais de 1.000 seguidores, e aí a gente perdeu essa conta e automaticamente a gente tá voltando agora, então tá pequenininho ainda, mas em breve a gente vai estar postando conteúdo ali para vocês acompanharem, para vocês conseguirem seguir a gente, beleza? Eu fico por aqui com mais episódio do podcast Bússola Profissional, nessa temporada de episódios em Florianópolis, e aqui tá muito frio, mas a gente vai forte até para completar todos os episódios. Valeu? Eu fico por aqui, um grande abraço.